Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro com Café com a TI. É uma imensa alegria de que recebemos na noite de hoje o convidado especial Hélio Lemes Costa Júnior, que estará compartilhando a sua experiência profissional. Hoje nós temos o prazer de compartilhar uma troca de ideias com o professor Hélio, abordando questões sobre inovação e tecnologia. Neste encontro sobre Smart People Building Smart Cities, em nosso quarto bate-papo Café com a TI, temos certeza de que continuaremos a construir novos conhecimentos e a refletir sobre novas ideias, e temos certeza que o professor Hélio terá muito a contribuir para a formação de nossos alunos. Sejam bem-vindos e esperamos que este encontro crie um espaço de aprendizagem e conhecimento a todos. O professor Hélio é professor, pesquisador, escritor e futurista, cofundador da Egg Venture Innovation Hub e chefe do Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas. Ele fala sobre inovação e tecnologia em eventos nacionais e internacionais e tendo se apresentado em 2 TEDx e em 5 Campus Parties, tratando de temas como singularidade tecnológica, transhumanismo e análise de cenários futuros. Tem pesquisas, experimentos e publicações internacionais sobre inovação na gestão pública, com uso de realidade virtual e vídeos em 360 graus. Foi semifinalista do FEMLab em 2018, concurso de comunicação científica realizado pelo British Coaching e pelo CNPq, bolsista da Cátedra de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública e orientador do programa de agentes locais de inovação do SEBRAE, formação em futurismo pelo Institute for the Future. Estimado professor Hélio, amigo professor Hélio, a palavra está contigo. Boa noite, Paulo, obrigado. Boa noite, Fabiane, ao público em geral. Agradeço o convite, muito bom estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito. O Paulo principalmente sabe disso, porque já ouviu muito falar, foi meu aluno na graduação, ficou 4 anos ouvindo eu falar sobre o quanto eu gosto de tecnologia, nerdices. Na época a gente não usava ainda, esse termo era muito pouco usado, Smart Cities, né? Mas a gente ficava buscando aquelas coisas que surpreendiam a gente, não é possível que isso já existe, né? Como é que tá rápido o negócio, né? E durante muito tempo a gente usou outros termos, né? Mas agora, mais recentemente, tem se usado bastante Smart Cities como uma definição para essa área, e é uma área que tem muitos enfoques diferentes, e hoje eu vou tratar, né, de um ponto de vista menos tecnológico e mais de pessoas, né? Mais de como é que as pessoas constroem, né, uma cidade inteligente. E isso é meio complicado, porque se você pensar bem, a gente tem comportamentos muito irracionais, né? Nós todos, né? Tem uma série de coisas que a gente faz e que, se você fosse pensar bem, né, colocar na balança, falar, será que compensa, vale a pena fazer isso? Você fala assim, não vale a pena, mas as pessoas continuam fazendo, como, por exemplo, jogar lixo na rua, atravessar o sinal de trânsito, atravessar a rua fora da faixa. Então, são atitudes irracionais. E se a gente pensar na cidade como uma máquina, onde todas as leis e regras elas vão funcionar perfeitamente, a gente vai causar um desastre, porque a gente tem que levar em consideração o fator humano. E esse fator humano, ele não é matemático, nem exato, nem previsível, e ele pode ser, no máximo, observável. Agora, atuar sobre ele é difícil, né? E às vezes a gente atua de diversas formas de a gente atuar sobre ele, mas normalmente é observando primeiro, para depois a gente poder tomar uma decisão e atuar sobre o comportamento humano nas cidades. Mas todos os dias nós tomamos decisões irracionais sobre o nosso convívio, né, na cidade. Pessoas dirigem bêbadas, ou as pessoas fazem mau uso, né, dos recursos. Uma série de coisas que a gente vai falar aqui. Eu queria só ver, Paulo e Fabiana, vocês querem fazer alguma dinâmica de perguntas? Eu tenho uma apresentação aqui, quer que eu faça a apresentação primeiro, depois a gente abre para o bate-papo? O que vocês preferem?
Pode ficar a seu critério, professor. A gente vai administrando as perguntas aqui, a gente pode fazer no final, ou se preferir que a gente interrompa, fique à vontade. Então tá bom, vou fazer, como é um bate-papo, tem que ser bem informal. Então vou colocar aqui uns slides, na hora que vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Screen sharing. E agora, para saber qual é a tela que eu tenho que compartilhar. Já eu acho que é um instante. É que eu sou novo nesse negócio de tecnologia, então de vez em quando eu apanho ainda. Veja se vocês estão enxergando. Não, mas não é isso que eu quero. Só um instantinho. Vou fazer uma outra. Rapaz, eu estou tão acostumado a usar essa ferramenta e hoje ela está falhando comigo aqui. Está aparecendo tela cheia para vocês aí ou não? Paulo, pode responder? Está aparecendo tela cheia para vocês? Está aparecendo só a sua, você estava apresentando agora há pouco e encerrou a apresentação. Ué, encerrou? Então vamos lá. Então, vamos de novo. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Agora vai. Agora foi. Ou ainda não? Paulo, dá um retorno aí que eu não estou te vendo. Eu estou com a tela toda tomada aqui com a minha apresentação. Excelente. Opa! Se demorou a responder, eu saí. Fechei, então vamos lá. Agora vai de verdade. Tá aí agora? Perfeito. Então tá bom. Bom, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais sobre o lado pessoas do que o lado tecnologia, apesar de que as duas coisas estão bem entrelaçadas no caso do Smart Cities, mas a parte de tecnologia, eu tenho até uma outra palestra que eu até recomendo depois, no final tem o link para ela, e aí se vocês quiserem assistir, que é uma que eu faço sobre as tecnologias que as startups estão criando para as Smart Cities, e acho que seria interessante vocês conhecerem, mas aí tem o link para o vídeo, vocês podem assistir num outro momento. O que a gente vê é que na criação das Smart Cities, a gente tem uma interdependência entre vários elementos, né? Como é que você cria ou como é que você transforma uma cidade? Primeiro deixar claro o seguinte, quando a gente fala de Smart Cities, né, cidades inteligentes, não quer dizer que existem cidades burras, né, que é o contrário de cidades inteligentes. O que você tem vários níveis de facilidade para a vida das pessoas na cidade. Então, algumas cidades que são onde a vida das pessoas é mais fácil, mais segura, mais confortável, a gente considera que a cidade é mais inteligente, porque ela está mais preparada para receber as pessoas. E enquanto em outras cidades você tem menos facilidades para os cidadãos, e aí essa cidade seria menos inteligente. Mas não existe cidade burra e cidade inteligente, esses dois extremos, isso é um exagero. Mas para a gente chegar a uma Smart City, né, que a gente idealiza, que você pensa, poxa, como é que seria uma cidade inteligente? A gente precisa ter um governo inteligente, né? Precisa ter, porque quem, no final das contas, toma as decisões sobre como é que o dinheiro vai ser investido, o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, quem prioriza, tudo é o governo. E aí governo é a prefeitura, as secretarias, né, com apoio da Câmara, e, em última análise, também, lógico, o governo ele tem que ser capaz de lidar com os desafios da cidade inteligente, e aí lembrando disso, que os desafios muitas vezes
não são nem falta de dinheiro, porque tem cidades riquíssimas e que não conseguem se transformar em cidades inteligentes, porque, como São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, apesar de ter várias iniciativas de cidade inteligente, tem o maior orçamento de uma cidade nesse país, né? Orçamento para poder aplicar na cidade, mesmo assim, São Paulo tem uma série de obstáculos para a vida das pessoas na cidade. Então, lógico que não é só dinheiro, você precisa fazer o uso inteligente dos recursos, e esse é o grande desafio das cidades inteligentes, que o governo vai ser composto também por cidadãos que chegam ao governo. Então, além dos cidadãos que moram na cidade, que são usuários da cidade, o próprio governo é feito de cidadãos, que também são capazes, têm que ser capazes de lidar com comunicação, informação, liberdade, né, até onde eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, o poder, né, das pessoas, tanto como governo, como cidadão, até onde eu posso ir. E isso de maneiras diferentes, de cidade para cidade vai ser diferente, de país para país, de cultura para cultura, isso vai ser diferente. Então, nós temos muitos elementos que são interdependentes. As cidades dependem do governo, o governo depende das pessoas dependem do governo, né, e as pessoas dependem das cidades, isso tudo está interligado. E onde é que está a tecnologia? Bom, a tecnologia, ela surge, muitas vezes, num modelo de science push, né, ela é desenvolvida lá no laboratório, e aí chega uma nova invenção, alguma coisa, a indústria transforma aquilo numa tecnologia aplicável, e aquilo chega até o mercado, e é aplicado lá nas cidades. Esse é um modelo. O outro é o market pull, né? O mercado, a própria cidade apresenta suas demandas, né? O que nós precisamos para que a cidade fique mais inteligente. Nós precisamos de uma tecnologia X, Y, precisamos de Wi-Fi. No passado, o sinônimo de cidade inteligente era ter Wi-Fi na praça principal da cidade, né? E muito prefeito propagandeava isso. Nós somos o Smart Cities, nós temos Wi-Fi grátis na praça da igreja, né? E isso, obviamente, não tem nada a ver com isso, né? Mas era isso que se falava. Então, lógico, as cidades vão apresentando cada vez demandas mais complexas, e aí o mercado, né, as empresas vão em busca de tecnologia e vão lá descobrir na ciência como é que a gente consegue resolver esses problemas das cidades. Então, a tecnologia, ela está aí no meio, tanto transformando as descobertas científicas em soluções para o cidadão, como o cidadão pedindo para as empresas de tecnologia, para os seus governadores, para as prefeituras, resolve isso para mim, pelo amor de Deus, né? Coloca a tecnologia a favor da gente, na segurança, nas câmeras, nos sinais de trânsito, nas lixeiras, no sistema de coleta de lixo, né? Uma série de coisas que tecnologia consegue resolver, né? Na segurança pública, na iluminação, e que a tecnologia está no meio, né? Ela vai ajudar a resolver o problema da cidade, buscando soluções lá na ciência. E em relação às cidades e pessoas, nós podemos dizer que as cidades, elas são complexas, toda cidade, né, porque você tem, por menor que seja a cidade, você tem áreas com diferentes características na cidade. Elas são imperfeitas, né, a maioria das cidades não foi planejada, e as que foram planejadas, normalmente elas extrapolam o planejamento, né. Brasília foi uma cidade planejada para ter 500 mil habitantes, hoje tem 2 milhões e tanto. Belo Horizonte foi planejada para ter 200 mil habitantes, hoje tem 2 milhões e tanto. Então, tem mais até, sei lá, não lembro os números agora. Mas várias cidades que foram planejadas, Barcelona, né, elas são imperfeitas porque elas cresceram muito mais do que era o planejado. E aí tudo isso que veio depois do crescimento planejado torna as cidades imperfeitas. Elas não estão prontas para aquela quantidade de cidadãos que estão passando por lá. E as cidades são diversas, né, tanto diversas de uma cidade para outra, quanto dentro da própria cidade. Você tem uma diversidade muito grande, você tem bairros pobres, bairros ricos, bairros que são bem atendidos por serviços públicos, outros que não têm serviço público nenhum, bairros que são planos, outros que são sujeitos a desmoronamento, chuva. Então você tem uma diversidade enorme de problemas, de características nas cidades, e as cidades são onde moram as pessoas, os cidadãos. E como é que são essas pessoas que moram na cidade? São complexas, são imperfeitas, são diversas, né? Então, isso se torna uma equação muito difícil de resolver. Por isso que a gente discute Smart Cities, e ninguém tem uma solução que você possa contratar uma consultoria, falar, olha, vamos comprar um pacote de Smart City e a gente vai implantar aqui na nossa cidade, em 1 ano essa cidade vai estar inteligentíssima, ela vai ter QI acima de 200, vai ser uma cidade Albert Einstein. Não existe essa solução mágica, panaceia nenhuma, né, para cidades inteligentes. Por quê?
tudo é muito complexo, muito diverso, muito imperfeito, e existem algumas poucas cidades, né, que estão sendo planejadas no mundo nesse momento para serem cidades inteligentes, cidades que não existiam e estão começando do zero. Mas isso ainda não se provou, ainda não se pode avaliar o resultado disso, porque nenhuma delas está pronta. Todas elas começaram há pouco tempo, algumas há 10 anos, mas não ficaram prontas ainda, né, é um work in progress. A gente tem que ficar observando essas cidades para ver no que vai dar. Qual é o papel, então, de novo, da tecnologia nas cidades? Corrigir as falhas das cidades, porque a maioria das vezes as cidades já existem, você vai transformar a cidade mais inteligente, corrigindo os problemas que a cidade já tem. Então, eu vou trazer tecnologia para resolver os problemas que ela já tem. Inibir as falhas humanas, porque grande parte dos problemas que a gente tem na cidade, que é o que eu comecei falando aqui, não é de falta de dinheiro, nem de falta de tecnologia, mas é falha humana. Então, grande parte da tecnologia que você implanta nas cidades é para controlar os humanos para eles não fazerem bobagem, né? Principalmente no trânsito, onde você vê uma série de catástrofes carnificinas no trânsito, gente matando gente, veículos que não se entendem, né? O ciclista não se entende com o motorista de caminhão, que não se entende com o veículo particular, que não se entende com o veículo público, né? Com o coletivo. Então nós temos um monte de problemas humanos, né? Que uma das soluções é usar a tecnologia para conseguir resolver e inibir as falhas humanas, e ainda reduzir a complexidade da vida na cidade. A tecnologia, um dos motivos, né, da gente usar a tecnologia é simplificar a vida das pessoas. Então, por exemplo, sistemas de governo eletrônico, agora a gente está usando demais, né, quase tudo que você vai fazer que precisa de um serviço público, você faz online. Né, isso é reduzir a complexidade na vida das pessoas da cidade. Imagina o quanto você consegue diminuir de fluxo de pessoas quando elas não precisam ir até a prefeitura, não precisam ir até um cartório, elas não precisam ir até o correio, né, elas conseguem fazer as transações delas todas online, dentro de sistemas informatizados, que seja aplicativo, ou que seja no site. Isso facilita bastante, né, e tira a complexidade da vida das pessoas que têm mais tempo para fazer coisas mais importantes. Mas para tudo isso a gente precisa de governança, né? Nós precisamos de ter regras, normas, né? Não é só ter dinheiro, como eu disse, nem existir a tecnologia, é preciso ter governança. E essa governança, ela é circular, porque você tem a cidade que se relaciona com o seu governo, o governo se relaciona com as pessoas, e as pessoas compõem o governo também. A gente tem a tecnologia que, né, na maioria das vezes, vai ser desenvolvida, criada, aplicada, né, ou comprada de algum lugar, e você tem as relações que acontecem entre tudo isso. A cidade se relaciona com a tecnologia, as pessoas com o governo com, né, as pessoas com a cidade. Então, você precisa ter regras e normas de como é que vai se dar esse relacionamento entre todos os elementos, né, que fazem parte da cidade. E aí tem um outro elemento extra, que é como é que essa cidade lida com os elementos vizinhos dela, porque as cidades dependem de outras cidades que são vizinhas, as cidades dependem do governo estadual, que é no estado onde ela está inserida, a cidade depende do governo federal, né, a cidade depende de relações internacionais hoje em dia. Você tem, por exemplo, cidades onde você tem uma série de pessoas hoje que estão trabalhando em casa para empresas internacionais. Os empregadores dessas pessoas não são do Brasil, né, por causa da pandemia, e acelerou, né, esse processo de home office, e as pessoas estão cada vez mais trabalhando, mais distantes, e aí você tem elementos novos nessa governança. E como é que eu faço isso tudo, né? Eu preciso ter informação sobre o que está acontecendo, sobre tudo, sobre a cidade, sobre as pessoas. Quanto mais eu tiver, melhor. Eu preciso saber me comunicar e planejar essa comunicação para a sociedade saber o que está acontecendo, quais são os planos, né, do governo, quais são os planos para a cidade, aonde a gente quer chegar, no médio, curto e no longo prazo. Essa comunicação é fundamental, tem que ter gestão, lógico, né, precisa não só a prefeitura fazer a gestão, mas o próprio cidadão fazer a gestão. Ele fazer a gestão própria dele, da comunidade dele, do bairro dele, né, do microcosmo, né, no microgrupo onde ele atua, e aí, junto com uma gestão maior, que seria da prefeitura, ou dos bairros, né, ou das subprefeituras, dependendo do tamanho da cidade, fazer toda essa gestão integrada
criando regras, né, e gerenciando essas regras, porque sem as regras também tecnologia não resolve nada. A gente já viu um monte de tecnologias falharem. Hoje tem uma série de cidades que implantaram patinetes elétricos, que colocaram um monte de patinetes na cidade e que virou sucata, virou lixo. Algumas cidades, inclusive, ganharam de presente de empresas, né, de fora do país, que resolveram doar, né, uma quantidade de patinetes elétricos para simplificar a mobilidade urbana dentro da cidade, mas as cidades não criaram regras para a utilização disso. E aí fica um jogo de empurra, isso pode, isso não pode, como é que a gente gerencia isso tudo, e virou um desastre. Algumas cidades distribuíram sistemas de captação de energia solar para transformar sol em energia elétrica, mas não criaram regras e não conversaram, mais ou menos tem uma piada que fala, não combinaram com o russo, né? A cidade implantou um sistema, depois veio a companhia de energia taxar o cidadão que estava gerando a sua própria energia, né, num determinado estado, porque ela perdeu receita, né? E aí houve uma briga entre o governo federal, o governo estadual, na verdade não foi o governo federal, foi a empresa, né, dentro da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma briga entre eles para poder proibir as pessoas de produzir a própria energia elétrica. Isso aqui é no Brasil, mas já teve casos piores, né, fora do Brasil, de outras coisas, inclusive empresa que queria proibir as pessoas de captar água da chuva, porque a empresa tinha o monopólio sobre a captação e distribuição de água na cidade, então as pessoas captavam a água da chuva da sua telha e eram multadas, porque elas não podiam armazenar a água da chuva. Mas isso é outra história, não é o caso aqui. Mas isso é por quê? Porque muitas vezes as coisas são feitas pensando exclusivamente na tecnologia. Quando essa empresa implantou o sistema de patinete na cidade inteira, para as pessoas poderem ter mobilidade mais fácil, não poluente, individual, tirando o trânsito de carros, de veículos das ruas e tal, ela não estava pensando no problema da cidade, estava pensando em colocar tecnologia nova para ficar legalzinho. Agora nós temos uma cidade cheia de patinete elétrico. E não era o que o cidadão queria, porque se ele quisesse, ele não teria abandonado aqueles patinetes que foram abandonados, hoje estão no lixo. O sistema deu errado na cidade. Algumas cidades isso funciona e outras não, porque cada cidade, como eu falei lá antes, ela é complexa, ela é imperfeita e ela é diversa. Diversa dentro dela e de uma para outra. Então a solução de cidade inteligente que funciona para Santo Ângelo não vai funcionar para Osório, não vai funcionar para Uruguaiana, né? Não vai funcionar para Varginha, onde eu estou aqui, porque cada uma vai ter as suas características particulares. E as regras são feitas por quem? Normalmente, hoje em dia, é feita desse jeito. Tem um governo central que cria as regras e manda para todo mundo. Agora, publique-se e cumpra-se, né? Faça o que eu mandei. Quando, na verdade, para que uma cidade funcione bem e que ela seja inteligente, as regras têm que ser feitas por consenso, né? Por negociação entre cidadão, governo, legislativo, executivo, né, não só da cidade, mas com o legislativo e executivo mais amplo, do governo do estado, com o governo federal, porque senão você toma atitudes isoladas que depois vão esbarrar em alguma regra superior à regra da cidade. Então, isso é tudo feito através... tem uma palavra melhor do que negociação, que eu estou esquecendo aqui agora, mas normalmente esse aperto de mão mostra aí que é o consenso. Uns vão querer algumas coisas, normalmente existem stakeholders com interesses conflitantes, né, stakeholders, pessoas interessadas com interesses conflitantes. Então, por exemplo, quando você traz patinete elétrico para uma cidade, você está conflitando com as empresas de transporte coletivo. Quando você libera Uber numa cidade, você está complicando a vida dos taxistas. Quando você coloca o Wi-Fi grátis na cidade, você está complicando a vida das empresas de provedores de internet. Elas têm um negócio, elas ganham dinheiro com aquilo, elas têm uma licença para trabalhar, de repente a prefeitura vem ser um concorrente que vai oferecer um produto que ela vende, e ela existe para vender esse produto, e a prefeitura vem e oferece gratuito. E aí? A prefeitura está fechando essas empresas, isso chama dumping, isso é proibido por lei, né? O CAD, né, que é o Conselho de Administração do Direito Econômico, pode punir e multar a prefeitura que fizer isso, porque ela está distribuindo um serviço que antes era oferecido por empresas que ganhavam a sua vida com aquele serviço. Então, existe uma série de complicações, né, que tem que ser vistas, né? As câmeras, por exemplo, de
de identificação, tem uma série de câmeras hoje presentes em vários lugares, mas elas ainda não têm uma tecnologia que já existe, que é, por exemplo, a tecnologia usada em larga escala na China, que é a identificação facial. Grande parte das câmeras que estão nas cidades hoje não identificam o cidadão, quem é o indivíduo que está ali. Mostra que tem uma pessoa, mostra a roupa, o cabelo e tal, mas não sabe que aquela pessoa tem o CPF X, o CNP, o RG tal, né? Isso, a tecnologia para isso já existe, e quando isso estiver disponível, será que as pessoas na cidade estão dispostas a querer serem identificadas? No meu condomínio aqui, por exemplo, a gente colocou câmeras, não é câmera desse tipo, a gente colocou câmeras no prédio, e a gente colocou câmera no salão de festa, né? Porque, logicamente, pode acontecer algum problema, né? A gente tem que filmar. E os condôminos, né, pediram para tirar a câmera. Eles não queriam que as festas fossem gravadas, né? Olha, e aí houve uma discussão acalorada, 3 reuniões para resolver isso. No final das contas, tiraram as câmeras, né? Então, isso chegou a um consenso entre um grupo, foi votação, né, ganhou a maioria, para tirar essas câmeras. Então, há uma série de negociações a serem feitas para se chegar àquilo que é o melhor para o cidadão, né? Não é só porque o síndico quer fazer que todos os condôminos vão fazer. Então, da mesma forma, não pode deixar só a prefeitura resolver como é que vai ser feito o investimento em cidades inteligentes. Então, qual pode ser o lado ruim de implantar a tecnologia e de não ouvir e não chegar ao consenso? Pode ter uma governança que leva a uma supervigilância, ou seja, eu não quero estar sendo observado tanto assim o dia todo, para as pessoas saberem exatamente o que eu faço, onde eu vou, quanto tempo eu passo em algum lugar, né, as minhas preferências. Isso é algo que, na maioria das vezes, se você falar para a pessoa que você vai vigiar ela dessa forma, ela não vai se sentir à vontade. Então, você pode passar o limite, né? Esse é um lado ruim. Você colocar equipamentos de tecnologia de cidades inteligentes que passam o limite da vigilância. A perda da privacidade, né, e é uma questão discutível, que a gente vai falar daqui a pouco, e manipulação de dados, né? Algumas pessoas podem usar esses dados para poder justificar coisas que não são justificáveis. Então, lógico, aí eu estou pensando em alguns exemplos que a gente lê nos jornais, mas assim, não é o caso aqui da gente falar sobre isso nesse momento também, mas existe isso, o mau uso dos dados para poder justificar decisões que vão favorecer alguns grupos, algumas empresas, algumas pessoas, né, com dados manipulados, porque é fácil manipular dados, né? Os dados, eles sendo mal usados, eles podem gerar interpretações muito complicadas. Mas aí entra a questão da privacidade, eu faço a pergunta para você. Você acha mesmo que ainda existe privacidade? É uma pergunta retórica, mas depois pensem nisso e me falem. Vocês acham que existe? O que você está fazendo nesse momento para proteger a sua privacidade? Você está no Facebook, Instagram, TikTok, você está cadastrado lá em alguma rede social, possivelmente você já desistiu da sua privacidade, né? E por quê? Porque a gente faz alguns trade-offs, né? Algumas trocas compensatórias. Se as pessoas, da mesma forma que as redes sociais, grande parte de nós, eu diria que 99, alguma coisa por cento, estamos em redes sociais. Quando você aceita estar na rede social, você já entregou uma parte do seu direito à privacidade. Porque senão você não estaria na rede, não tem jeito de você estar na rede e ter privacidade. Então, o que acontece é que você faz esse trade-off, quer dizer, é uma troca compensatória, eu te dou algo, que é a minha privacidade, para você me dar algo, que é a possibilidade de interagir com outras pessoas, ter lazer e entretenimento, né, relações interpessoais e tal. Então, isso é uma troca que a gente faz, né? Quando você entra no Tinder lá, você está abrindo a sua privacidade em troca da possibilidade de encontrar o amor da sua vida, né? Mas você está expondo, né, os seus dados, né, as características suas, e isso é uma troca que você está fazendo que acha que compensa, né, para achar o amor da minha vida. Não sei, nem todo mundo está procurando o amor da vida, mas às vezes a pessoa acha que o benefício que ela vai ganhar compensa essa concessão da privacidade dela. A mesma coisa acontece nas cidades inteligentes. Quando você coloca a tecnologia para observar as pessoas, você tem que pensar nisso. O que eu vou oferecer em troca? Se as pessoas forem observadas e em troca disso elas tiverem segurança, elas poderem sair para a rua qualquer hora do dia ou da noite sem se preocupar com violência, assédio, estupro, roubos, né, e assassinatos e tal, elas estão dispostas a perder essa privacidade? Eu estou, né? Eu com certeza estou, mas nem todo mundo está. Então há uma tensão, né, entre grupos que vão discutir isso e tem que chegar ao acordo, né, para que as pessoas
acham que compensa para a maioria delas. Assim como a globalização, né, que é um tema que a gente hoje quase nem discute mais, já aconteceu, o tema da privacidade está sendo encarado como inevitável. Do mesmo jeito que a gente globalizou, não tem jeito da gente se isolar mais, fechar o Brasil, e agora, não, o Brasil é uma ilha, né? Nós não compramos nem vendemos nada de ninguém, não trocamos informação com ninguém, não cooperamos com ninguém, é impossível. Da mesma forma, assim, não, eu não vou participar de nenhum grupo de rede social, eu vou viver isolado na minha casa, vou montar uma cabana na beira do lago Walden, né, como Henry David Thoreau, ficou 2 anos lá morando isolado, pescando o peixe dele e plantando os alfaces dele. Quase não dá mais para fazer isso. Bom, as pessoas devem continuar, então, defendendo, eu acho, a minha opinião, o direito à própria intimidade. Isso sim, isso até está na lei, né? Se você invadir a intimidade das outras pessoas, você pode processar alguém. Mas a privacidade, desculpa, mas já era. Bom, então são enormes os desafios para a gente fazer uma cidade inteligente funcionar. Uma delas é o próprio engajamento do cidadão. Ele tem que ver que aquilo vai trazer um benefício para ele. Se as pessoas não se engajarem na implantação de tecnologias de cidades inteligentes, elas não vão usar, vão criticar e vão até destruir aquilo. Como a gente vê vandalismo, gente quebrando câmera de vigilância, gente quebrando sinalização de trânsito, fazendo vandalismo mesmo. As pessoas não acreditam que aquilo seja bom para elas e aí elas acabam, além de não engajar, ou seja, de não proteger, defender e fazer com que as coisas funcionem, elas vão lutar contra. Radar de trânsito, quanta gente já viu alguém destruindo radar de trânsito, porque eu fui multado, eu fui com raiva do radar. Não adianta, não é o radar, né? É você que está errado. Então, mas isso é algo que tem que ser discutido, analisado, e com informação, comunicação, educação, que eu falei lá atrás, é a forma da gente conseguir esse engajamento. As pessoas têm que participar do processo, elas têm que saber por que aquilo está sendo feito. E aí elas colaboram, né? E a colaboração não é só entre pessoas, é entre instituições, entre entidades, entre prefeitura, empresas privadas, porque você vai ter que ter parcerias PPPs, né? Parcerias público-privadas, que envolvem empresas que vão, muitas vezes vai ser necessário, porque todo mundo sabe que a maioria dos governos estaduais está quebrado, devendo, e a maioria das cidades, da mesma forma, está quebrado, devendo. Então, se você precisa fazer um investimento de 1 bilhão na cidade para ficar um pouco mais inteligente. A cidade não vai ter caixa para fazer isso. Né? A Varginha aqui tem $500 milhão de receita por ano e só de folha de pagamento é mais de 400 milhões de reais. Então, não vai acontecer. Então, o que ela tem que fazer se ela quiser implantar alta tecnologia, que vão colocar drones, né, sobrevoando a cidade para fazer vigilância, tem um monte de coisas legais, né, sobre IoT, vão colocar microfone que identifica a origem do tiro, de onde ele veio, para segurança e tal. Não, Varginha não está nesse ponto, não tem tanto tiroteio ainda. Mas cidades grandes já justifica. Los Angeles implantou sistemas de microfone nos postes que consegue, a partir um tiro dado, a partir da captação do som desse tiro, a polícia já é informada com uma precisão de 5 a 10 metros de precisão de onde saiu aquele tiro, só pelo áudio do tiro. Então fica um software rodando o tempo todo, tem um tiro, a polícia já vai para lá, não precisa esperar alguém chamar. Se teve algum tiro, alguma coisa está errada, né? Vamos lá, correr, ver o que está acontecendo. Então, isso são coisas que vão funcionar se as pessoas engajarem, houver colaboração entre cidadão, prefeitura, empresa privada, escolas, universidades, as pessoas e todos os stakeholders em geral, e integração entre isso tudo, né? Porque não adianta nada. Aqui, em alguns lugares, você vê, algumas prefeituras implantaram câmeras e essa câmera ela não é interligada com o sistema da polícia, por exemplo. A câmera está lá, né? Aconteceu num local que uma pessoa conhecida, ela sofreu um acidente e ela foi pedir na prefeitura as imagens da câmera. E aí alguém falou assim, não, mas não fica gravado. Eu falei, mas então para que serve a câmera? Não, é só para a gente ver o que está acontecendo em tempo real, mas a gente não tem equipamento para gravar. Então não tem... E aí a polícia não viu, né, o acidente? Não, a polícia não observa, fica um funcionário da prefeitura olhando as câmeras. Para quê? É para xeretar a vida dos outros, né? Parece que é isso. Bom, mas... Então, o que é preciso, além de tudo isso? Ter liberdade para inovar, né, porque inovação é essencial para a gente testar novas coisas, porque as cidades são cada uma diferente da outra, e dentro da cidade você tem diferenças significativas de um local para outro, então você vai ter que testar, experimentar, ver o que funciona. Experimentação é uma palavra fundamental dentro de inovação. Você vai ter que ter acesso a dados, as prefeituras, os órgãos públicos têm que abrir os seus dados, para que as pessoas tenham acesso a esses dados, e você tem que
ter cidadãos bem preparados, educados, informados, para poder colaborar, engajar nas iniciativas, e tem que ter infraestrutura tecnológica, que essa é a parte mais fácil, né, que é a parte que, se você tem dinheiro, você coloca. Né, e aí você pode pedir financiamento para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pode fazer parceria com o setor privado, essa é a parte mais fácil. O mais difícil é, com certeza, cidadãos bem preparados. Né. Acesso a dados, tem a lei de acesso à informação, tem coisas que já prevêem isso, né. A liberdade para inovar também não é tão simples assim, mas é essencial. Bom, a gente precisa então ter, vou só fazer uma pausa, parece que alguém ia fazer uma pergunta aí, eu vi um ruído, ou está tudo ok? Ô, professor, é tudo ok? Só, assim, um comentário, né? Essa relação entre privacidade e segurança, né? É uma relação, de fato, muito... Acho que não só privacidade e segurança, mas também a comodidade. Porque a partir do momento também, eu falo isso muito na disciplina de negócios eletrônicos, a partir do momento que você tem inteligências robôs analisando nossos dados, isso pode ofertar também negócios melhores para a gente. A todo tempo eu tenho ofertas de promoção de equipamentos, de utensílios que eu uso, né, com promoções, com uma especificidade maior. Então, eu não sei mais, esse trade-off ele já é muito mais compensatório, né, na perda da privacidade, para que você também tenha esses benefícios. E aí, só um breve comentário relacionando isso a Smart Cities, seria, por exemplo, neste momento de pandemia, esse sistema de segurança fazer uma análise, talvez, maior da disseminação do vírus, por exemplo. Estou tentando até imaginar que tipo de tecnologia aqui, mas, por exemplo, poderia até acionar uma aglomeração, alguma coisa assim. E é muito triste quando o senhor diz sobre... que muitas vezes são pessoas ainda olhando para monitores para poder identificar problemas, sendo que você já tem inteligências artificiais disponíveis para fazer esse tipo de atividade, né, para exercer esse tipo de atividade. Só para você ter um exemplo, Paulo, o professor Nível Ziviani, da UFMG, ele, junto com a equipe dele, criou um sistema que consegue, eles colocaram câmeras filmando leitos de pessoas em hospital 24 horas por dia, e depois rodaram um software de inteligência artificial durante meses, analisando as imagens, e eles chegaram a um padrão, que é o padrão de movimento que as pessoas fazem antes de cair da maca. Grande parte dos óbitos que acontecem em hospitais, principalmente pessoas idosas, não acontece por causa da doença que ela tem, mas é porque ela se debate e acaba caindo da maca e morre por ter caído, pela queda. E isso é algo que é possível prever. Não tem como você manter um enfermeiro, enfermeira vigiando 24 horas por dia uma pessoa, mas tem como manter uma câmera que dispara um alarme quando há um padrão de movimento que é anterior à queda da pessoa. Isso é uma inovação de smart health, né, de saúde, mas que deixa se deixa um hospital mais inteligente, deixa a cidade mais inteligente. Menos gente vai morrer nos hospitais a partir da implantação de um sistema como esse. Né? E é algo que, assim, você pode falar, mas vai tirar a privacidade do doente. Olha, eu prefiro não ter privacidade e não morrer. É bastante simples isso, né? Tem uma discussão também de algumas cidades que estavam usando, não sei se é cidade ou estado, que estavam usando o posicionamento do celular das pessoas para identificar, acho que está usando sim, identificar a porcentagem, não sei se é um ou vários estados, a porcentagem de pessoas que estavam ficando em casa. Então, a partir dos dados pegos das operadoras de telefone celular, conseguir identificar se as pessoas estavam saindo para a rua ou se elas estavam ficando em casa. E houve várias discussões se isso era invasão de privacidade ou não. Só que o que acontece? Para o poder público não interessa saber quem é o indivíduo que está na rua. Eu quero saber quantos indivíduos estão na rua e quantos estão dentro de casa. Qual é o CPF das pessoas não interessa. Então, isso é algo que é possível de se fazer, já se faz, né? E é uma questão de cidades inteligentes, né? Você conseguir ter dados sobre o comportamento das pessoas na cidade. E aí é isso que eu falei no começo, esse comportamento irracional. Precisaria disso, né? Para poder saber, né, se as pessoas estão fazendo balada, aglomeração, festa, fim de semana, indo para sítio, né, alugar locais ermos para poder fazer aglomeração. Quer dizer, se nós fôssemos racionais, não, né? Mas infelizmente a tecnologia tem que ser usada para vigiar o nosso comportamento irracional.
Bom, liberdade e incentivo para inovar, a gente precisa ter uma cultura de inovação nas cidades, porque as cidades inteligentes, como eu disse, os problemas são muito únicos e não tem solução pronta numa prateleira que você traz, a gente tem que inovar, tem que testar, incentivar o empreendedorismo para que as próprias cidadãos da cidade, que entendem, que vivem as dores da cidade, para que essas próprias pessoas empreendam e transformem a cidade. E engajamento da sociedade, incentivar para que as pessoas inovem, participem e engajem, né? A sociedade entre de cara, né, naquele processo de transformação, de melhoria da cidade. O acesso a dados e a proteção de direitos é fundamental. Existe a lei de acesso à informação, que é importantíssima, né, que é para abrir os dados, para que todo mundo tenha acesso, mas, ao mesmo tempo, respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é outra lei que vai no sentido de proteger o indivíduo, né? A lei de acesso à informação precisa ter a informação geral, né, sobre, que é isso que eu falei agora há pouco. Não interessa saber quem é o CPF que está ali na rua, interessa saber quantas pessoas estão lá. Então, a lei de acesso à informação, ela tem que dar isso, né? E isso é algo que a gente precisa equilibrar, né, entre as duas, a abertura e a proteção aos dados. Programa de dados abertos, todas as prefeituras, né, inclusive, deveriam, né, ter os seus dados todos abertos para as empresas privadas terem acesso a isso, saberem qual é, por exemplo, empresas de transporte coletivo ter acesso aos dados dos cidadãos, o que eles fazem, onde eles moram, o que eles comem, onde eles vivem, para poder planejar suas rotas, suas linhas, né, e nem sempre isso está disponível. Envolvimento do setor privado, né? Muitas vezes o setor privado ele é visto como um vilão na história, quando na verdade ele pode ser um parceiro, pode ser, nem sempre é, mas pode ser um parceiro, e um parceiro importante, porque ele vai financiar aquilo que os governos não têm dinheiro para financiar, né? Mas ele vai querer alguma coisa em troca, e esse em troca muitas vezes são os dados que ele precisa da população para poder planejar serviços que ele vai vender a essa população. Infraestrutura tecnológica pública e privada, né, tecnologia aberta, a gente precisa, porque o que acontece? Se você coloca muita tecnologia proprietária, o que acontece é que, lembra que eu falei que as cidades têm que estar interligado, né, tudo entre elas, tem que ter, porque é tudo interdependente, mas a cidade tem que se comunicar com as cidades vizinhas. Então, se você coloca, já pensou um mundo onde eu coloco todas as soluções aqui da Microsoft, aqui em Varginha, e a gente tem a cidade do lado aqui, de 16 km de distância, que é Eloy Mendes, e lá eles resolvem colocar a tecnologia da Amazon, e uma tecnologia é incompatível com a outra. Então, hoje, nós temos aqui uma parcela da população de Eloy Mendes que mora lá, mas trabalha aqui. Então, eles usam os serviços das duas cidades. Então, já pensou, se ele está no meio do caminho, ele tem que desconectar do sistema, né, da cidade inteligente de uma cidade para poder entrar no sistema da outra cidade, porque os dois não conversam com o outro, porque são incompatíveis. Eu estou dando um exemplo exagerado, logicamente que não vai acontecer assim. Mas quanto mais aberta for a tecnologia, menos preso você fica, né, menos locked in. Né? Quando você compra uma tecnologia proprietária, você está se prendendo a ela. Quando ela fala assim, né, quem conhece os produtos da Apple sabe, você comprou um iPhone, então tá bom, sua vida daqui para frente vai ser Apple. Se você tentar conectar qualquer coisa que não seja Apple, vai dar errado. Né? E você já está sabendo disso. Né? Então, tecnologia, quanto mais aberta, melhor, né, para implantar, porque ela se comunica com outras tecnologias abertas também, redes que sejam acessíveis em todos os sentidos, acessível para o cidadão, para todo mundo, né? Não basta se atender só uma parcela mais rica da população, e o vice-versa também, não adianta atender só a parcela mais pobre, tem que atender todo mundo, né? A cidade inteira tem que ter acesso a essas redes de dados, redes de informação, soluções criativas, tanto vindo do setor público quanto do setor privado, e aí muitas vezes o que entra novamente o papel do empreendedor, inovador, cidadãos bem preparados e engajados, né, valorização da educação é fundamental, todos os países que deram certo, gente, não adianta fazer, ninguém deu certo sem educação, não tem jeito. Tá? Isso está provado, é só olhar na história, tá? Ninguém deu certo sem educação. Você pode ter dinheiro, pode ter terra, pode ter tudo. Se não tem educação, não vai para frente. Né? É voo de galinha. Você pode dar um pulinho para cima, mas daqui a 2 metros você está no chão de novo. E isso o Brasil não conseguiu sair do lugar até hoje, porque não valoriza a educação. Tem educação, mas é aquela educação meia boca, aquela para cumprir tabela, para mostrar os dados para a ONU lá, nós estamos educando tantas pessoas, não tem ninguém fora da escola, tal. Não é isso. Né? Nós precisamos de muito mais do que isso, e aí você vai ter cidadãos mais preparados e mais engajados, porque ele conhece a parte dele, reconhece a obrigação da cidadania.
tem que ter ousadia e inovação no ensino, né, porque o ensino não adianta, a gente não consegue mais ensinar do jeito que a gente ensinava antes, né, a gente está vendo isso acontecer agora na pandemia, quando todo mundo foi obrigado a mudar radicalmente, um monte de coisas que a gente achava que a gente não ia fazer, a gente está fazendo a maior naturalidade, né, se falasse para vocês que vocês iam ter aulas online, mas poxa, a aula online é diferente da aula, é diferente, mas, olha, não é muito pior, desde que você saiba usar, saiba fazer um bom aproveitamento dela, ela pode ser até muito melhor, né, porque te dá acesso a conteúdo que você não teria numa aula presencial, porque o custo impediria, né? Professor Hélio, me permita até um comentário, me recordo até do seu livro aqui, Cyber Educação, em que você já dizia muito, até ainda falando sobre internet 2.0 e essa nova educação. E hoje já estamos falando de educação 5.0, já estamos falando de educação, uma educação completamente conectada, e parece que isso começou a ser discutido agora por uma questão simplesmente de urgência, né? E não como uma necessidade que você já discutia em 2004. Você já falava de uma educação disruptiva quando eu estava no curso em 2002, já se falava de internet disruptiva quando a gente estava lá em 2002, engatinhando ainda na internet. E é muito triste a gente perceber que muito se faz, principalmente aqui, eu posso falar mais do país, por conhecer a educação aqui, que parece que tudo funciona num sistema de urgência, né? Agora eu preciso me conectar por conta de que eu não consigo levar essa educação na escola. E aí a gente passa por um grande problema, jeito, né? Até no setor público, porque hoje também estou atuando como diretor de projetos e sistemas na educação pública, e todo o sistema público de educação ele está preparado para entregar uma educação de qualidade, mas lá na ponta eu tenho um aluno que estuda na zona rural que não tem acesso à internet. E isso já deveria ter sido discutido há muito tempo. Vários problemas já tinham que ter sido resolvidos, né? Agora estão sendo resolvidos, como diz, na porrada, né? Porque não tem outro jeito, né? Ou a gente resolve do jeito que dá, ou então vai ficar muito pior. Então, por falta de planejamento, nós não fizemos com a calma necessária durante 20 anos, e agora estamos tentando fazer em um ano. Que é o que está acontecendo. Eu, há 20 anos atrás, escrevi um artigo sobre educação à distância, falando sobre como é que ia ser, antes do livro, né? O livro é de 2011, mas o artigo que eu escrevi em 2000 foi publicado numa revista sobre, chamava Educação Prêt-à-Porter, falando sobre um futuro onde que você ia comprar os cursos de educação na prateleira. Prêt-à-Porter é pronto para usar, né? E ao invés de você mandar fazer uma roupa sob medida, você ia chegar na prateleira e falar, eu preciso aprender isso, então você pega na prateleira, eu vou aprender isso aqui agora. Só que naquela época isso não era real, né? A internet estava começando, estava engatinhando, né? Em 98, 99, por aí, eu comecei a criar no UNES, né? Que é um centro universitário aqui em Varginha, eu e alguns colegas, né? Nós começamos a criar o centro de educação à distância, que a gente estava estudando o que era educação à distância naquela época ainda. E foi nessa época que eu escrevi esse artigo, falando que no futuro, o que a gente ia ter de videoconferência, que era irreal, naquela época não existia nada disso. A única coisa que não deu certo que eu escrevi no artigo é que a gente teria realidade virtual na educação à distância, e a gente já não conseguiu, até porque a realidade virtual não pegou em área nenhuma, né? Ninguém está usando, nem no entretenimento, muito pouco no entretenimento, muito pouco no trabalho, né? E a educação também não adotou muito, mas a tecnologia está aí, se a gente quisesse usar hoje, usaria, né? Mas foi o único tiro errado que eu dei naquele artigo de 2000 foi esse. O resto eu acertei tudo. A gente está vivendo aquela realidade que eu escrevi há 21 anos atrás. Bom, e a sua cidade? Oi? Até existe uma tentativa, né, com o programa da Microsoft, do Xbox, tem aquele sistema de captura de imagens do Xbox, me fugiu aqui. Mas eles têm um projeto. Eu sei que é. Eu vou lembrar aqui, talvez de repente alguém vai me lembrar aqui daqui a pouco que eu falo. Mas eles têm um projeto, assim, bastante ousado com educação, mas nós estamos falando de um desafio que a gente tem no país que talvez muitas vezes, como eu disse, está na ponta, né? E a gente, aqui, por exemplo, tem algumas empresas que quando elas investiram, por exemplo, o Facebook comprou a Oculus, né, que é
que tem a maior tecnologia mais avançada hoje para realidade virtual para o consumidor. Aí eu falei, agora vai, né? Eu falei, agora, pô, né? Uma empresa grande, compra outra empresa, né, de ponta, e aí vai fazer acontecer. Aí o Mark Zuckerberg foi para a mídia, deu um monte de exemplos, como é que aquilo ia... Aí eu falei, acho que não sei, parece que não é isso que as pessoas querem. Ele queria que as pessoas usassem o Facebook com óculos como se estivesse todo mundo na mesma sala, ao invés de estar na rede social. Eu falei, isso aí não vai dar certo, né? Eu achei que ele ia fazer uma coisa radical mesmo, assim, e não foi. A proposta dele era mais ou menos manter o que acontece hoje na tela do computador, só que você é inserido no ambiente virtual. E aí parece que não funcionou. Não sei, pode ser que funcione ainda. Às vezes ele pivota alguma coisa lá, muda algum rumo, ainda vai dar certo. Mas, a princípio, o modelo que eu vi na apresentação dele lá, não é isso que as pessoas querem muito, não. E tem muito disso, muita tecnologia boa, ela demorou muito até ser adotada. Uma delas é a videoconferência, que nós estamos usando aqui agora. Você sabe quando foi feita a primeira videoconferência do mundo? 1947. 47 já foi feita. Lógico que não era com computador, era com televisão, câmera de televisão de um lado, câmera e outra televisão do outro lado, mas já se conseguiu fazer uma videoconferência há 70 anos atrás, né? Só que as pessoas não queriam aquilo. Anterior à ARPANET. A ARPANET surgiu em 69. Só que assim, não era usando internet, computadores, era uma transmissão de televisão mesmo, né? Tinha uma câmera aqui, filmando você, uma televisão para você assistir a outra pessoa, um fio, lá do outro lado tinha lá, né, a outra câmera e outra televisão lá. Mas já era o começo, quer dizer, a proposta estava dada. A internet veio, as pessoas não deram bola para isso, até um ano atrás. A grande maioria das pessoas nunca tinha feito uma videoconferência. Fazia live no WhatsApp, no Instagram, às vezes, de brincadeira, alguma coisa, mas ninguém usava isso a sério. A maioria das pessoas não usava isso para trabalhar, para estudar. E agora virou, no meu caso, 80% do meu dia é aqui, fazendo videoconferência. Uma tecnologia inventada 70 anos atrás e que só de um ano para cá que virou uma realidade, né, uma presença quase que constante no dia a dia, né, de todos nós, praticamente, né? Mas isso mudanças que foram impulsionadas na porrada, como eu disse, não foi planejado e muita coisa ainda vai mudar na porrada ainda, com essa chacoalhada, né, que a gente teve no mundo de 2020 para cá, que a gente não sabe quando vai terminar, mas que já mudou muita coisa e possivelmente ainda vai mudar muitas outras. E aí eu faço uma pergunta, sua cidade já é Smart City ou não? Né? Então aqui a gente está falando para um público, lógico que deve ter gente aí de outras cidades que não são de Santo Ângelo, mas aí eu falei, eu vou dar o exemplo, né, de Santo Ângelo, porque existe uma pesquisa que é feita por um grupo chamado Connected Smart Cities. Na verdade, o grupo chama Urban Systems, e eles têm um evento que eles fazem todos os anos, que eles fazem um ranking das cidades mais inteligentes do Brasil. E isso, assim, lógico que a gente pode questionar muito, todo ranking ele é imperfeito, né? Então, porque esse é o ranking da Connected Smart Cities, é uma empresa que usou a metodologia dela, que ela criou os indicadores, né, que indicadores de uma série de coisas relacionadas com educação, economia, saúde, saneamento urbano, transporte coletivo, tá? Ela pega um monte de dados das cidades, de todas as cidades do Brasil, e faz um ranking, dá uma premiação. Todo ano tem um encontro, esse ano acho que é outubro, setembro, em que ela faz essa premiação das cidades mais inteligentes do Brasil. E logicamente, por isso que eu estou adiantando aqui, não quer dizer que esse ranking é perfeito, que o resultado dele é absoluto, tá? Mas é um ranking, é uma referência para a gente ficar, pelo menos, imaginando, né, se a gente é inteligente ou não. E aí, no estado do Rio Grande do Sul, do glorioso Rio Grande do Sul, Santo Ângelo está em 17º local dentro desse critério da Connected Smart Cities, da Urban Systems lá. Depois, se vocês quiserem, acessem o site para conferir aí a tabela geral. Então, assim, dentro do estado, né, não peguei lá as primeiras, que eu falei, só para uma referência, para vocês terem uma ideia, e essa é uma metodologia própria dessa empresa. Se você pegar na região sul, que envolve aí os 3 estados, aí Santo Ângelo está em 63º lugar. Né, entre essas outras empresas aí, algumas do Paraná, de Santa Catarina e tal. Depois vocês dêem uma olhada para ver quais são os primeiros. O objetivo não era trazer quem são as cidades consideradas mais inteligentes, mas isso aqui eu trouxe para vocês como referência. Então, assim, no Brasil, Santo Ângelo não aparece entre as 100
cidades mais inteligentes. Mas não fica triste que Varginha também não aparece, tá, gente? Não, eu tô... Então, assim, o Hélio vem aqui falar que a cidade dele é mais ou menos inteligente que a minha. Não, eu estou dando uma referência para vocês, que são critérios que nem sempre são os melhores critérios. Só que existe um critério melhor que foi proposto, mas foi aprovado só no ano passado, que é uma ISO, que propõe, se não me engano, quase 20 critérios diferentes de indicadores para você pegar esses dados da sua cidade. Isso é possível, você pega no IBGE, tem várias fontes que você pode pegar isso, e você pode ver se a sua cidade é mais ou menos inteligente, e essa inteligência, só para vocês terem uma ideia, o nome dessa norma ISO, 37122, cidades e comunidades sustentáveis, indicadores para cidades inteligentes. Então, ser uma cidade inteligente não quer dizer que ela tem muita tecnologia, ela tem que ser sustentável, ela tem que facilitar a vida do cidadão, ela tem que produzir pouco lixo, ela tem que tratar a água, né, e reaproveitar o máximo possível, reciclar o máximo possível, ela tem que cuidar de ter espaços não degradados, né? E não é só na área ambiental, sustentável ter emprego para as pessoas ganham o suficiente, quem trabalha na educação, tem professores suficiente em relação à quantidade de alunos que estão nas escolas, quanto ganha esse professor, quanto ganha a polícia, isso tudo são indicadores de sustentabilidade, né? Porque a cidade vai ser inteligente se você medir todos esses aspectos. Não adianta você medir quantos sensores tem, quantas câmeras tem, quantos pontos de Wi-Fi, quantos drones tem na cidade, isso tudo é bobagem, se a cidade e a comunidade não for sustentável. E aí tem essa palavra comunidade, porque também tem uma discussão mais ampla, porque não é só smart cities, né? Na verdade são smart places. Você tem que ter inteligência nas cidades, mas tem muita zona rural, e as pessoas querem ficar na zona rural, e hoje em dia é até muito agradável, porque você pode trabalhar e estudar sem ter que morar nos grandes centros, você pode morar na zona rural, e a zona rural tem que ser inteligente, ela tem que estar preparada para receber essas pessoas também sem obstáculos, as pessoas poderem ter segurança, conforto, qualidade de vida na zona rural, nos locais onde elas estão. Então tem um laboratório que a gente criou aqui em Varginha, chamado Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes, e que é aqui na Universidade Federal de Alfenas, que é o nome da cidade da sede, mas a gente está numa cidade próxima, 70 quilômetros de Alfenas, chamada Varginha, e a gente criou aqui porque aqui o nosso instituto, ele é basicamente de ciências sociais aplicadas, e grande parte dos cursos que a gente tem aqui estão relacionados com a administração pública. Então a gente criou um laboratório que era diferente dos outros, que a maioria dos laboratórios de cidades inteligentes são laboratório de telecomunicações, eletrônica, engenharia, né, isso já tem um monte, mas não tinha nenhum que discutisse a questão das políticas públicas. Como fazer a tecnologia funcionar dentro das cidades? Como é que a cidade tem acesso à tecnologia? O que é legal ou ilegal? Né? Como é que se faz um planejamento urbano para se chegar a uma cidade mais inteligente? Isso tem pouquíssima gente discutindo isso no país, e grande parte dos problemas que a gente tem passam por isso, passam pelo planejamento, pela legislação, por isso a gente criou esse laboratório onde os alunos da graduação, da pós-graduação, do mestrado, eles fazem pesquisa sobre o impacto da melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades. Além disso, tem uma série de empresas que lidam com isso, tem oportunidade para trabalhar com cidades inteligentes, sim, várias empresas, e vários tipos de empresas. A SPIN, por exemplo, é uma cidade específica, é uma empresa especificamente que trabalha com cidades inteligentes, principalmente o Vitor Aburi, que é o meu parceiro lá na SPIN, ele é especializado na área de direito, ele é formado em direito e ele trabalha especificamente com essa área de consultoria jurídica para as cidades conseguirem implantar tecnologia para poder ficar mais inteligentes. A BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem uma série de iniciativas de cidades inteligentes, que eles criam vários projetos, que investem, criam experimentos, né? Tem uma cidade inteligente prototipada em Itaipu, por exemplo, que a BDI está junto desse projeto, eles criaram uma cidade inteligente, que é uma cidade pequena, né, mais ou menos controlada, né, para testar a tecnologia. E depois que aquilo está testado, aprovado, falou, isso aqui funciona, nós testamos, né, e agora a gente garante que você pode implantar na cidade lá, que essa tecnologia foi testada numa cidade protótipo, né. Experimentação, isso é importante. A ENGIE, a empresa de engenharia especializada também em cidades inteligentes, o Places for Us, também de um amigo chamado Caio Esteves, que ele trabalha com a questão de, não só de você ter uma cidade que seja boa, confortável e tal, mas uma
uma cidade também que tem uma marca, que seja reconhecida como um lugar bom para você viver, e ele identifica esses elementos e valoriza esses elementos para a população passar a gostar da própria cidade, entender a cidade, passar a engajar nos projetos da cidade, né, e viver a vida da cidade, porque isso é importante tanto quanto você ter tecnologia de laser, né, na cidade. As pessoas, né, places for us, é exatamente isso, lugares para nós, né, e pensar na gente como um elemento fundamental dessa cidade. Então, tudo isso é agora indo para o final, e esse final eu vou só fazer agora meu merchan. Tem algumas referências aqui, depois eu vou passar para o Paulo, se vocês quiserem ver alguns artigos de onde tirei algumas informações aqui. Eu aqui, como a gente falou, né, não é só cidades inteligentes, mas é lugares inteligentes, e a gente tem muito desenvolvimento econômico gerado pelo agro aqui na região. Então eu criei, junto com o sócio aqui, o AgVenture, que é um hub de inovação aqui em Varginha, mas que é para atender, né, em última análise, o Brasil inteiro. E a gente está aqui numa região muito forte no café, na produção de café. Então, a gente criou aqui para incentivar a aproximação do ecossistema das startups, das pesquisadores, das universidades, das grandes empresas, governo municipal, estadual, para juntar todo mundo e a gente desenvolver soluções inteligentes para o agro, né, que é um local, não só Smart City, mas nós precisamos de Smart Farms, né, cidades e fazendas inteligentes, que as pessoas não queiram sair das fazendas, né, e deixar de produzir para poder ir para a cidade. E esse é o site do nosso hub, e a gente tem também, até para quem interessa por agronegócio, alguém está interessado em agtechs, né, food techs, a gente tem um podcast que é só sobre agtechs, que tem já 3 episódios disponíveis aí no nosso site. E agora eu finalizo com uma chamada para você. Nós estamos com abertas as inscrições para o maior programa de aceleração de startups da América Latina, que é a Inovativa Brasil, que já existe desde 2013, vem só crescendo, e não existe outro programa de aceleração tão grande quanto, e é um programa para pegar qualquer... Antes tinha que ser uma empresa com CNPJ, esse ano não precisa mais. Desde que você tenha uma ideia, que você consiga colocá-la em validação, testar para ver se a ideia funciona, você pode inscrever essa ideia no Inovativa. E você, passando, né, esse ano selecionado, são 400, é um programa do governo federal, Ministério da Economia, junto com o SEBRAE, junto com o CERT, que é o instituto lá de Florianópolis. É um programa gratuito. Você só vai ter que passar por uma seleção, porque eles vão escolher 400 startups que tenham mais potencial, né, de crescer, de escalar e tal. E essas 400 vão receber cursos, vários cursos super interessantes, muito bem produzidos, mentorias, os melhores mentores que você pode encontrar nesse país, inclusive de fora do país, e vão ter um pitch, treinamento de pitch para poder apresentar a sua startup. E se você passar para a segunda etapa, que são 160 empresas, aí você vai ter, então, mentorias específicas, especializadas na sua área, né, com todos, atendendo aí todas as demandas da sua startup, e no final você vai apresentar essa startup num pitch para os maiores investidores do Brasil e da América Latina. E 24% das empresas que chegam até esse final, elas recebem investimento desses investidores, porque é um selo, né, de garantia, de qualidade muito grande você ter sido aprovado num programa como esse. Então é um programa gratuito, você não paga nada para participar, você não precisa dar porcentagem da sua empresa para o programa, que muitas vezes a aceleração pede equity, né? Você vai entrar aqui no programa, mas a gente vai ficar com 5% da sua empresa. Não, esse não, é um governo, é uma política pública de inovação brasileira, do Ministério da Economia, e que está rodando e que vai encerrar inscrições de 5 de abril, do primeiro ciclo. Então nós estamos aí, primeiro ciclo 2021, terá um segundo ciclo, caso você foi pego de surpresa, não sabia disso, não dá tempo de preparar uma proposta para... Eu acho que dá tempo, entra lá no site, né, inovativabrasil.com.br, dá lá uma olhada, que dá tempo, você faz inscrições, 400 empresas são selecionadas para aceleração, 160 delas passam para a segunda etapa, e aí você recebe lá o selo de startup acelerada, graduada, né, pelo Inovativo Brasil, que é, assim, uma das maiores carimbos, né, de qualidade. Não, como eu disse, não precisa ter CNPJ, mas pode ser empresa, startup em qualquer estágio, desde que tenha um produto para ser validado. Pode ser uma startup que já está em funcionamento, tem cliente, emite nota, e aí ela vai só escalonar e crescer. Você pode ser empresas desenvolvedoras que tem alguma solução inovadora de produto ou serviço, tanto faz, qualquer segmento.
né? Pode ser AgTech, FoodTech, FinTech, HealthTech, né? InsurTech, tem, né, todos os techs aí que você imaginar podem entrar, não tem nenhuma preferência. É todo online, então você pode estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e participar do programa. Na verdade, é só brasileiros que podem participar, mas você pode estar fora do Brasil e participar. E tem que ter a empresa um mercado de tamanho representativo, né, para que a empresa possa crescer, que é o conceito de startup, negócios que estejam em busca de conexão com o mercado de investidores, que é um dos grandes benefícios do programa, é que você vai estar no meio de gente que está falando a mesma língua e procurando as mesmas coisas. Então, as conexões são muito fortes. Eu tenho aqui algumas empresas de Varginha que participaram de versões anteriores do Inovativo Brasil, e todos eles elogiaram demais esse lado de conexão, de conhecer gente. E aí, agora juro que é para finalizar mesmo, eu sou líder no estado de Minas, do Inovativo Brasil 2021. Isso que o Paulo comentou, eu estava com cara de 30 anos, agora depois que eu fiz a barba, estou com 10 anos a menos de aparência, né? Esse é o nosso podcast sobre AgTechs, né, com uma empreendedora da AgroSmart, uma das mais importantes AgTechs do Brasil. E eu tenho um canal no YouTube chamado O Glitch, eu e a Luana Carolina, a gente apresenta todos os dias notícias, a sua dose diária de tecnologia, e aos sábados a gente tem alguns conteúdos educacionais para quem é da área de TI. É interessante porque eu conto a história da computação, história da inteligência artificial. Todo sábado tem um programa de 10 a 12 minutos falando sobre algum texto educacional na área de tecnologia. E durante a semana é nerdice, é notícia que a gente acha engraçada, interessante, a gente põe lá. Se você não quiser assistir por mim, assiste pela Luana, que é essa gracinha, nossa co-apresentadora, né, do Glitch. E fica a dica. Essa é a palestra que eu falei para vocês, que é mais específica sobre tecnologia, que foi apresentada na Campus Party, se não me engano, 2018, não lembro qual é agora, 2018, 2019. Mas se você entrar no meu YouTube, lá você acha, ou se procurar no meu nome e Campus Party, você vai achar todas as palestras que eu fiz lá na Campus Party, no YouTube, ou entra no meu canal, youtube.com/Elionet, mais fácil de achar. E essa aqui foi um TED que eu fiz no ano passado, agora retrasado, né, 2019, que o pessoal gostou muito, riu bastante, né, porque eu fiz aí uma palestra sobre a vida após o smartphone. Muita gente ri quando vê isso, né, mas depois quando assiste, concorda comigo que nós já estamos passando do auge, nós estamos indo para realmente o fim do smartphone. O smartphone não vai estar mais tão presente na nossa vida como esteve até 2 anos atrás. Já começa a diminuir a venda de smartphones, na verdade, apesar da pandemia. E se você ficou curioso para saber por quê, assista. TED é rapidinho, 18 minutos, vale a pena. Esse é o meu jabá, né? Eu sou professor pesquisador aqui na Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha. Também sou pesquisador da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Sou líder do Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes, que eu comentei com vocês aqui na Unifal. Sou conselheiro da Agência de Inovação da Unifal, chamada de Inove. Sou cofundador do Hub de Inovação AgVenture, orientador do Programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae, isso o Paulo já falou, líder da Comunidade Inovativa Brasil no estado de Minas Gerais. Sou líder também de um evento que vai acontecer agora, 21 e 22 de abril, que é o Dia Mundial da Criatividade, World Creativity Day. Sugiro que vocês também se inscrevam, é gratuito, e além de você ter acesso ao conteúdo, que são mais de 1.200 atividades criativas, quem participar e assistir vai ganhar nós temos 111 mil bolsas de estudos para distribuir para as pessoas que vão participar desse festival. E essas bolsas são de escolas de cursos livres muito prestigiadas, Perestroika, Singularity University, Ecos Design, uma série de escolas, que são 20 escolas, né, que doaram bolsas para quem participar do Dia Mundial da Criatividade. É só procurar lá no Google Dia Mundial da Criatividade ou World Creativity Day, você vai achar o nosso site. Eu sou membro da Internet Society, uma sociedade internacional para levar a internet até onde ela não chegou ainda. Sou conteudista do portal CIMI, que é o Sistema Mineiro de Inovação, escrevo lá para o portal, e sou pesquisador aprovado essa semana no programa Catalisa ICT, que é para levar a pesquisa do pesquisador, do cientista de dentro da universidade para o mercado através de um programa de aproximação com startups e com corporações. Estou muito feliz que meu projeto foi aprovado e triste porque eu vou ter muito serviço daqui para frente. Quem quiser me achar, é fácil, é só procurar @Elionet, você vai me achar. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, no
no Tinder não, sacanagem, a patroa está aqui perto. Estou no TikTok, a Kawaii ainda não experimentei não, mas eu estou em todo quanto é lugar, procura @Elionetti, vocês vão me achar, ou então pergunta para o Paulo, que o Paulo me acha, ele mora aqui numa cidade próxima, lembra que eu falei de cidade próxima, Eloy Mendes? Então, ele está lá e eu estou aqui em Varginha, ele mora num bairro aqui da minha cidade. Na verdade, Varginha é uma região metropolitana de... Tem essa briga aí, tem... Professor, eu ponho aqui algumas perguntas ainda. Até me recordei aqui quando o senhor disse sobre a questão lá em Londres, né, dessa identificação de onde pode ter ocorrido um tiro, e me recordei até de Minority Report aqui, né? Prever o crime, né? Prever o crime. Professor Hélio, eu vou começar fazendo as perguntas e depois eu acho que a Fabiane vai verbalizar algumas perguntas, também acho que vai ser colocado aqui uma tarde na tela para que você acompanhe. Mas a minha pergunta está na grande dificuldade que nós temos hoje na política, né, ou na politicagem que ocorre no país, né? Nós temos governos que simplesmente dão descontinuidade a projetos de governos anteriores. Isso em cidades pequenas, como a própria Eloy Mendes, Paraguaçu, aqui próximo aqui, e isso ocorre ainda com mais força, né? Aquilo que um prefeito faz, o outro não quer continuar, ele quer ter a ideia dele, e aí a gente tem um descompromisso total com o dinheiro público, com o serviço público e com a qualidade nos atendimentos que são básicos, inclusive, né? Quando a gente fala de Smart Cities. Existe alguma política, alguma determinação, alguma discussão já sobre esse assunto, sobre esse tema? Olha, eu vou dar um exemplo, eu fui até visitar a cidade de Maringá, no Paraná. É uma cidade que resolveu, ninguém resolve 100%, mas minimizou bastante esse problema, porque eles criaram um CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que ele tem mais poder do que o prefeito. Então, o prefeito ele pode trocar o prefeito. Primeiro assim, que todos os prefeitos, quando entram para candidato, ele já tem que assinar um termo concordando com aquele planejamento que foi feito, se não me engano, 10 anos atrás, eles fizeram um planejamento para os próximos 30 anos. Então, ainda tem mais 20 anos de planejamento aí que tem que ser cumprido. Então, quando o prefeito se candidata a prefeito, ele tem que concordar com aquilo. Você quer ser prefeito? Então tá, você tem que assinar aqui que você tem que concordar, porque quem manda na cidade não é o prefeito, é o conselho. E aí o conselho é formado por 30, 40 pessoas que são assim, presidente do sindicato da construção civil, o diretor do SEBRAE, presidente do sindicato, e aí vai, cada um é um representante de um setor da sociedade, e esse conselho, ele é deliberativo, ele não é consultivo, ele não vai dar conselho para o prefeito. O prefeito quiser fazer uma bobagem, o conselho vai lá e veta, ele fala assim, não, você não vai fazer. Nós não deixamos, né? E aí evita isso, porque o programa tem continuidade. Aquilo que foi planejado há 10 anos está sendo feito. Lógico que tudo tem que ter ajustes, né? Porque você não sabe há 10 anos atrás como é que vai estar o mundo daqui a 30 anos. Mas aí quem faz os ajustes é o conselho e não o prefeito. Então, com isso, você evita essa administração personalista, que o cara entra e patrimonialista, que ele acha que a cidade é dele, né? Ele é o rei da cidade, né? Ele ou ela, né? O prefeito chega, é o rei da cidade, e aqui eu mando eu, faço o que eu quiser. E é isso que é um desastre, porque você gasta dinheiro 2 vezes, um faz, outro desfaz, um não continua aquilo que começou. Então isso é um desastre para qualquer cidade inteligente, você não ter essa continuidade. Mas isso o Maringá deu certo, a gente tentou criar aqui em Varginha, estamos tentando ainda. Não é fácil, porque o prefeito tem que aceitar que ele vai perder poder. E ninguém gosta de perder poder. Professor, e mais uma pergunta é o seguinte, obviamente a maioria dos municípios do país não tem capital humano preparado para a implantação dessas Smart Cities. Seria um bom negócio o desenvolvimento de empresas para atender esse setor, já que eu entendo que muito parte dessa implantação ocorrerá de forma terceirizada? Hoje existem, até o exemplo lá que eu dei para você da Espinha, mas Espinha é muito grande, e o que acontece é que ela procura clientes grandes, procura cidades grandes. As cidades pequenas, o que é mais provável que aconteça é que as próprias pessoas das cidades criem, por isso que eu coloquei o link para aquela palestra de Smart Startups for Smart Cities, que o mais provável é que você tenha soluções locais. O cidadão que mora na cidade, ele conhece o problema da cidade, ele tem capacidade criativa, ele busca ciência,
tecnologia e cria uma startup para trabalhar junto com a prefeitura, porque a prefeitura não vai fazer. A prefeitura não tem dinheiro, não tem expertise para isso. A maioria das prefeituras não tem engenharia para poder trabalhar com essa parte de tecnologia. Então, nem com tecnologia, nem muitas outras coisas. Então, o que precisa é você apresentar uma solução, achar um meio jurídico de fazer isso, e isso está ficando mais fácil, porque foi agora, cerca de um mês, 2 meses atrás, foi aprovado no Senado a lei de startup, né? A lei que vai facilitar a contratação de startups pelo setor público. E ela define o que é startup, o que a startup pode fazer, e agora a gente vai ter essa possibilidade, porque antes era muito difícil, né? A startup entrava numa concorrência e falou assim, apresenta, porque a startup trabalha com inovação, né? Apresenta aí uma comparação de 3 preços. Falei, mas o que ela vai fazer não existe, ninguém mais faz. Como é que eu vou ter 3 fornecedores de uma coisa que não existe? Só ela faz isso. Então, aí tem a encomenda tecnológica, que chama, que é uma forma de você contratar o serviço de uma startup sem passar por licitação, por tomada de preço, né? Mas isso é algo recente, que ainda vai ser muito difícil, porque a gente, no Inovativa, está discutindo isso, inclusive. Amanhã tem uma reunião para discutir isso. Que é fazer uma cartilha para ensinar os prefeitos a lidar com isso, porque ninguém fez ainda direito, ninguém sabe se vai dar certo ou não. E ensinar as empresas como é que vende isso para startups, né? Ensinar para elas como é que ela oferece essa solução para as prefeituras também, porque está todo mundo ainda, é muito novo para todo mundo. Para nós, inclusive, né? Eu estudo isso e para mim é novo ainda. Então, para quem não está estudando, é muito mais difícil ainda. Está fechado o áudio, Paulo. Fabiane, você vai verbalizar as perguntas que foram feitas na plataforma? Ele está conseguindo acompanhar as perguntas aí, né? Estou sim. Marielle, obrigado pela pergunta. É necessário o envolvimento de vários segmentos. Como é que fica mobilizar, cobrar, né? Esse é um grande problema, né? E por isso que eu disse desde o começo, não existe solução panaceia, que você fala assim, faz isso que vai dar certo. As pessoas não participam, né? Você cria lá o orçamento participativo, faz reunião nos bairros para as pessoas irem lá votar no orçamento participativo e tal. As pessoas não vão, né? Agora, como é que eu faço para mudar isso? É quando você mostra o resultado, né? Quando as pessoas são incentivadas a enxergar. Então, existe muita falta de informação, comunicação e educação nas cidades. Se as pessoas soubessem que as contribuições delas impactaram na vida das pessoas, delas próprias e de outras pessoas na cidade, elas iriam dar mais valor nessa participação. É que muitas vezes a comunicação é falha. Tem falta de informação e falta de comunicação. O sujeito fala, não vou lá nada, isso aí não adianta para nada. Vamos lá, vamos perguntar um monte de coisa e depois não vão resolver por conta deles. Assim, se você não for lá, realmente não vai adiantar nada. Né? Agora, se você for, tem alguma chance. Algo que, por enquanto, muito uma questão de fé, né? Porque você realmente não tem o feedback, se aquela contribuição que você deu, se ela foi usada, aplicada ou não. Quando as prefeituras fazem um bom trabalho de comunicação, de informação, de educação da população, aí funciona melhor, porque o cidadão se vê participante daquilo. Né? Porto Alegre teve um orçamento participativo, foi um exemplo, eles inventaram, aplicaram pela primeira vez o orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, há muitos anos atrás. Eu lembro, até estava lá num dos momentos que eles começaram a fazer isso, e funcionou muito bem, não sei se ainda funciona bem, mas era um exemplo que foi copiado por vários lugares do país na época. Não sei como é que está hoje, mas é um exemplo, é você comunicar e informar as pessoas. Professor, só para registro, a Marilei é a nossa coordenadora. Obrigado pela presença. Max Lan, obrigado pela pergunta. No mundo, qual país está mais evoluído? Não existe um país em si que esteja mais evoluído que os outros, porque, como eu disse, existe muita diversidade. Dentro do mesmo país, você tem cidades que estão lá na ponta e outras que estão lá atrás, né? No Brasil, por exemplo, uma cidade que quase todo ano ganha lá o prêmio de Smart, daquele Connected Smart Cities, é Curitiba, né? Curitiba está sempre na ponta, mas não foi só ela. Outras cidades já tiveram em primeiro lugar, agora não vou lembrar para poder te falar. Mas são cidades que já têm uma tradição de investir em soluções inovadoras há muitos anos. Não é uma cidade que de uma hora para outra deu uma loucura lá no prefeito e fala, agora a cidade vai ser inteligente. Não, é um processo contínuo
de investimento, de educação, de formação. Não é só você implantar, vamos implantar a fibra óptica em todos os lugares, e aí a cidade, né, agora vai. Então, assim, tem alguns exemplos na Europa de cidades. Barcelona é um exemplo de cidade que não é, que tem um monte de problemas. Quando a gente fala em Barcelona, as pessoas, porque ela também ganha muitos prêmios, né, de cidade inteligente, não quer dizer que a cidade inteira é um brinco, né? Tudo funciona. Não, tem criminalidade, tem sujeira, tem falta de educação, tem briga na rua, tem acidente de trânsito, né? Tem todos os problemas, né, que as cidades têm. Mas eles fazem várias iniciativas para amenizar esses problemas em alguns lugares da cidade. Mas numa cidade do tamanho de Barcelona, você nunca vai conseguir. Eles criaram um sistema de coleta de lixo inteligente lá que é lindo. Mas o custo para colocar ele na cidade inteira é tão alto que ele só funciona numa região da cidade, né? Porque não dá, mas assim, uma hora eles vão tentar expandir até chegar na cidade inteira, mas hoje eles não conseguem. É um sistema inteligente de coleta que, pra você ter ideia, toda lixeira tem um sensor de quantidade de lixo que tem dentro dela, e todas elas estão interligadas em rede. Então, antes do caminhão sair da garagem para ir buscar lixo, a rota dele já é desenhada por um sistema de inteligência artificial que determina onde o caminhão tem que passar primeiro, onde que ele tem que passar depois, para colher aquela quantidade, porque já sabe a quantidade de lixo que ele vai colher em cada um dos lugares. Aquela lixeira que não está cheia, que vai dar até amanhã, ela é tirada da rota, então o caminhão não precisa ir onde ele vai chegar lá, o cara olha, não tem lixo hoje. Tá bom, não precisa isso. Ele já sabe que ele não vai ter que passar em determinadas lixeiras, porque não estão cheias. No meio do dia, por exemplo, se encher além, porque tudo é planejado com previsão de demanda, mas vai que teve uma explosão de demanda de lixo ali, na verdade, oferta de lixo, né? Muita gente jogou lixo fora, e a lixeira está transbordando no meio do dia, e a coleta vai ser à noite. É disparado um alarme, sai uma caminhonete pequena, que é para não atrapalhar o trânsito, né, durante o dia, para ir buscar o lixo daquela lixeira, para evitar que aquele lixo fique transbordando na lixeira até a noite, né. Então esse é um sistema fantástico de gestão, que, olha, além dos benefícios do própria coleta de lixo ser inteligente, você não complica o trânsito da cidade, porque o caminhão só anda onde ele precisa andar, na hora que ele precisa andar. Você não gasta combustível à toa, porque o caminhão só vai aonde ele tem que ir e não mais. E aí, lógico, esses sistemas, né, que são sistemas de pesquisa operacional, eles traçam a rota já dentro das previsões de previsão de quantidade de trânsito que ele vai encontrar, previsão de distância que ele vai percorrer, para você ter o mínimo consumo de combustível, né, e o mínimo tempo para fazer essa coleta. Então, esse é um sistema super inteligente, mas não está na cidade inteira. É uma cidade muito grande para você colocar um sistema como esse em todas as lixeiras, você colocar sensor, né, de quantidade de lixo nas lixeiras. Então, fizeram um piloto, funcionou muito bem, estão expandindo, talvez um dia esteja na cidade inteira, talvez um dia isso esteja em todas as cidades. Mas são alguns exemplos pontuais, né? No Japão, agora, em Tóquio, estão criando, a própria Toyota, ela pegou uma fábrica desativada dela e está criando do zero uma cidade inteligente para testar as tecnologias da Toyota nessa cidade inteligente que eles estão criando. Esqueci o nome da cidade agora. E aí o que eles fizeram? Não vai ser a cidade da Toyota, eles abriram para empreendedores, pesquisadores, cientistas do mundo inteiro participarem do projeto. Então, você tem um projeto de cidade inteligente no Brasil, você pode se inscrever para participar do planejamento dessa cidade. E aí, imagina você participar de um programa como esse, que você tem contato com todos os cientistas de cidade inteligente do mundo. Isso é puta inovação aberta, cara, de você colocar gente que não se encontraria nunca na vida para planejar uma cidade inteligente. Então, com certeza, a cidade vai ser muito louca. Eu quero um dia visitar lá, mas ela está ainda no começo. Né? Ela ia ser... Lançaram a pedra fundamental dela, acho que em 2019, mas aí a obra ia começar, começou a pandemia e parou tudo, agora estão querendo retomar o processo lá de construção. Mas um país só não existe. Você fala, esse país, todas as cidades são inteligentes. Não existe. O Brasil mesmo vocês têm, né? Tem até um autor, uma vez que falou um negócio, o Brasil é uma Belíndia. O que é isso? Você tem realidades que são da Bélgica e realidades que são da Índia, no mesmo país, né? Você não pode falar que o Brasil é um país maravilhoso nem horroroso, porque aqui a gente tem de tudo, né? E todos os países têm isso, tem altos e baixos, né? E aí, algumas cidades se destacam mais do que outras, né? No Brasil a gente tem, o Paraná tem uma cidade que está sendo construída hoje no Ceará, agora me fugiu o nome, eu falo muito dela, mas hoje me fugiu, que é uma cidade que está sendo criada para ser uma cidade inteligente, né? Mas ela está no começo ainda.
E não é porque ela vai ter muita tecnologia de LED, de Wi-Fi, não. Eles estão planejando a cidade na arquitetura inteligente. Então ela tem aquele piso intertravado que toda a água que cai da chuva ela vai ser captada de novo para poder ser reciclada e reutilizada. O trânsito é feito para não ter sinal e assim ele privilegia em primeiro lugar o pedestre, então o pedestre tem privilégio em todas as ruas que estão sendo planejadas. Segundo lugar o ciclista. Terceiro lugar o transporte coletivo e o último lugar o veículo particular. Então, você não vai ter que parar quando você estiver fazendo uma caminhada pela cidade em lugar nenhum, e não tem sinal de trânsito. As pessoas, lógico, tem sinal, faixa de pedestre e tal, mas não tem sinal para os carros pararem, né? Então, por quê? A preferência é sempre do pedestre, seguida do ciclista e assim por diante. Isso é uma cidade inteligente, né? Lógico, tem outras coisas inteligentes na cidade. Falhou o nome agora. Daqui a pouco vocês acham aí. Ceará, cidade inteligente... vai achar. Agradecer também ao professor Max Lan pela participação. Mais alguma pergunta? Qual é o risco real da Smart City se tornar uma Smart Despotismo? Despotismo, como o caso do sistema de crédito social chinês. Olha, depende da sociedade, né, de você deixar que isso aconteça ou não. Quem põe os governantes no poder somos nós e quem tem que vigiar os governantes somos nós. Então, se, é o que eu contei agora há pouco, Mohari, sobre Maringá, né? Lá o povo colocou o interesse do povo acima do interesse do prefeito, da prefeitura, né? E isso é algo que não é fácil de se conseguir, mas é algo a se buscar, porque você tem um coletivo de pessoas, diferente de uma Câmara de Vereadores, né? Porque a Câmara existe, lógico, lá também, ela faz parte, o presidente da Câmara faz parte do Conselho de Desenvolvimento, né? Mas ela é diferente da Câmara, ela ela tem proposições e tal, mas ela aprova ou desaprova projetos para a cidade. Então, tudo tem que passar por ela. Tudo que vai ser feito com dinheiro público, né, tem que passar pela aprovação dessa Câmara, esse conselho, né, que é bem mais poderoso do que uma Câmara de Vereadores na cidade. Então, assim, despotismo, lógico, se a gente deixar, se você puser um déspota no poder e der liberdade para ele poder fazer as suas tiranias, né, infelizmente, né, isso vai ser com ou sem Smart City, com ou sem tecnologia, isso aí vai acontecer de qualquer jeito. A Andressa lembrou que pesquisou o nome da cidade, é Aquiraz? Não. Não? Não, peraí. Laguna? Laguna Smart City, é isso mesmo. Laguna é essa cidade que eles estão criando, é próximo do porto, lá no Ceará, e é uma cidade que eles começaram a construir do zero, como uma cidade inteligente, e estão ainda na construção, né? Tem terreno para comprar lá, se tiver, você pode comprar pela internet, não precisa nem ir lá, né? Mas por enquanto, assim, é uma aposta, porque se vai comprar o terreno, não tem quase casa nenhuma lá, as pessoas estão especulando, muita gente está comprando terreno, mas não está construindo, está esperando para ver o que vai acontecer. E aí é isso, né? Esperando, todo mundo esperar, não vai acontecer nada, né? Vai ficar uma cidade fantástica. É menos arriscado do que comprar um terreno na Lua hoje, né? Sim. Ou em Marte, né? Com Elon Musk está prometendo, antes de 2030 não está lá. Com algoritmos complexos que permitem tratar os dados e transformar informações relevantes para os gestores. A tecnologia pode impactar, mas ao mesmo tempo ela pode ser a geradora de problemas. Sim, né? Tecnologia, a evolução da tecnologia, ela sempre teve seus vais e vens, né? Muitas vezes você implanta uma tecnologia e aí lá na frente ela causa algum impacto negativo e você tem que restringir a liberdade de uso dessa tecnologia. A gente está vendo isso com os drones agora. Os drones primeiro eram um brinquedo, ninguém estava ligando para eles. De repente os drones ficaram inteligentes demais, e começaram a incomodar. Começou a ter gente que lá usando drone para entregar droga, arma no presídio, fazer espionagem, fazer uma série de coisas ilegais. E aí o que aconteceu? Se criaram leis hoje que o drone tem que ter
GPS, muitos deles já têm, mas esse GPS tem que ser rastreável pela polícia, inclusive com controle, porque você está, por exemplo, usando o drone a 2 km de distância. Então, hoje, todo drone que for fabricado, isso é lei ainda nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não fabrica drone, então não é o caso, não vai atrapalhar a gente aqui por enquanto. Mas quando você comprar um drone já no ano que vem, possivelmente, né, feito na China, nos Estados Unidos, ele já tem que sair com um chamado de... É tipo como o avião tem, que emite um sinal mostrando onde ele está. E esse sinal é um sinal que tem uma identificação única. Então a polícia, o exército, o militar, eles podem ligar uma antena e descobrir em qualquer momento qual é aquele drone que está voando ali, de quem ele é, está registrado o nome de quem, qual é o número de série dele, e saber aonde está quem está controlando aquele drone. Porque o controle também vai ter que ter GPS para poder ser identificado, o drone e o dono dele. Então, por exemplo, isso é um avanço tecnológico que ele foi além do que se imaginava e aí depois teve que restringir. Isso está acontecendo com os veículos autônomos, né? Alguns carros que tinha a previsão de que em 2021 a gente já teria um monte de carro andando sozinho, sem nenhuma supervisão nas ruas, né? Mas a legislação viu que não, né, como diz, os municípios viram que não era tão simples assim. Então, teve que restringir algumas coisas. Não, olha, até aqui você pode ir. Mas, por exemplo, os veículos autônomos hoje que estão nas ruas da maioria das cidades dos Estados Unidos, tem que ter alguém atrás do volante. Você não pode sentar no banco do passageiro e falar, toca para o serviço. Né? Toca, me leva para casa. Né? Você tem que sentar e estar atento, acordado, olhando para frente, senão vai ser multado. O carro está dirigindo sozinho, mas você tem que supervisionar. Isso é um retrocesso, né? Quando você achou que rapidamente a gente teria, né, você ia fazer assim, carro, vem cá, vem me buscar. Ele ia sair do estacionamento, vir te pegar, agora toca para casa. Você ia deitar no banco de trás, né, ficar lá lendo um livro, lendo um Kindle, né? Não funcionou, não foi bem assim. Então a gente tem muitas vezes que fazer idas e vindas, né? A tecnologia avança muito rápido, você tem que fazer umas restrições. No Brasil a gente teve vários casos, supermercados, por exemplo, com autoatendimento. O primeiro caso, acho que eu contei isso para você lá em 2003, o Paulo, quando você era meu aluno lá. O Grupo Pão de Açúcar fez um teste com o supermercado self-service, né? E quando viu que funcionava, o sindicato dos caixas de supermercado entrou com lobby na justiça e o legislativo de São Paulo, isso foi só em São Paulo, o legislativo proibiu a existência de supermercado com autoatendimento, porque ia causar, naquela época, 200 mil desempregos de caixa de supermercado. Então, assim, a tecnologia existia, quando o pessoal viu que ela ameaçava os empregos, eles barraram a tecnologia. Então, a tecnologia já existe desde 2003, pelo menos, né? Mas agora é que a gente está vendo chegar os supermercados com autoatendimento, né? Quase 20 anos depois, porque esbarra em questões que não são tecnológicas, que são questões legais, operacionais, econômicas, né, que vão restringindo o avanço da tecnologia para que as cidades fiquem mais inteligentes. Então, Green Tech, Marielle, de novo, desculpa, eu falei Marielle, Marilei. Green Tech, inclusive tem hoje... Eu assisti uma palestra ontem sobre agroflorestas, achei super interessante, né? A gente tem hoje startups que estão trabalhando com isso, com o desenvolvimento de soluções para você produzir sem destruir, né? Criar riqueza econômica sem fazer devastação ambiental. É um ramo muito interessante com uma tendência de crescimento muito rápido, muito grande. Esse pessoal que apresentou, eles são de uma empresa chamada Preta Terra, Terra Preta, Preta Terra, não lembro agora o nome da startup, mas eles estão fazendo um trabalho muito interessante e estão tendo uma visibilidade, se não me engano, eles apareceram no Globo Repórter outro dia, esses programas Globo Rural, de vez em quando eles aparecem lá em longas reportagens e tal. Então, há uma possibilidade de haver um crescimento explosivo, né? E essa transformação digital vai cada vez mais facilitar isso, porque você pode implantar inteligência artificial para poder fazer previsão, até atuação mesmo, né, sobre essas questões, né, ambientais. A gente tem... Eu estou tentando lembrar o nome de uma empresa que eu visitei em Israel, que eles tinham uma proposta também muito parecida, não vou lembrar agora, mas eles trabalhavam com
outra perspectiva, porque Israel tem uma realidade muito diferente da nossa, bom, mas é assim, fazer maximização do uso da água, e são várias empresas, né, que fazem isso. É que o nome da empresa é indiana, é difícil lembrar, Nandanjang. É uma empresa de irrigação, mas eles têm uma tecnologia tão perfeita que eles conseguem controlar a quantidade de gotas de água que vão ser colocadas em cada, não é nem metro quadrado, cada metro de gotejamento é feito com uma precisão, porque o que acontece se você amarra uma mangueira na torneira de 50 metros e faz um monte de furinho na mangueira? Quando você abre a torneira, os primeiros furinhos vão sair uma quantidade enorme de água. Lá no final não vai sair nada, porque a pressão toda está aqui no começo da mangueira. Eles criaram uma tecnologia que você controla a quantidade de gotas por minuto, por hora, que vão sair em cada furinho dessa mangueira daqui até o final dos 50 metros. Então, isso é uma green tech, porque ela trabalha para o agronegócio, é uma agtech, mas que ela está fazendo uma preservação de um recurso importantíssimo, né, principalmente Israel. Aqui no Brasil, o pessoal está se lixando para desperdício de água, por enquanto, né? A gente joga água fora todo dia, de um monte de maneiras, porque a gente tem excesso, né? A gente tem fartura de água. Mas lá a questão é muito séria. Então eles tiveram que investir muito em alta tecnologia para criar sistemas, softwares, que também tem outra coisa. Não fica gotejando o tempo todo aquela água. Existem sensores de tanto e tantos metros que identificam a quantidade de gotas de água que você precisa em cada um daqueles metros da mangueira. Se não precisar de mais água, não vai cair a gotinha lá, porque choveu não precisa, ou porque a água caiu ontem e não precisa, não secou ainda. Então, isso é agricultura de precisão, de altíssima precisão que eles usam lá, e que está disponível. Só que a gente aqui, como tem fartura de água, não está preocupado com isso. Mas isso é uma green tech que tem um potencial muito grande no mundo inteiro, principalmente na Europa, né, na Ásia, Japão. São países onde o consumo desses recursos naturais é muito complexo, é muito restrito e há muita escassez. E a transformação digital está facilitando tudo isso, porque torna tudo isso muito barato, cada vez mais barato. Professor Hélio, então, parece que tem mais uma pergunta aqui, já ia finalizar. Como as cidades inteligentes podem contribuir para tornar as cidades mais sustentáveis. Esse exemplo do lixo, por exemplo, que eu dei, já é um exemplo. Você consome menos combustível na coleta de lixo, já é sustentabilidade. A cidade inteligente de Laguna, que recicla praticamente toda a água que cai da chuva, ela infiltra no solo e ela não é desperdiçada. Esse solo, esse piso intertravado, ele permite que ele é permeável, a água entra e já tem uma canalização subterrânea para pegar essa água, que leva essa água para um local de tratamento e reutilização da água, né, da água da chuva. Então, esses mecanismos, né, de cidade inteligente, grande parte deles tem a ver com sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, né, que é você, por exemplo, né, a gente não é muito de cidades inteligentes, mas tem algumas iniciativas aqui no Brasil, inclusive. Hoje tem kit de reforma para casas muito humildes, né? Que o sujeito quer fazer uma reforma num banheiro da casa dele, tem um kit pronto que ele contrata, é financiado com subsídio do governo, para ele reformar o banheiro ou um cômodo. Você escolhe um cômodo da sua casa e o kit já inclui matéria-prima, mão de obra e o projeto. Então, vai chegar lá uma empresa, né, vai vir com toda a matéria-prima, com o especialista lá, encanador, eletricista, pedreiro e tal, e vai reformar a sua casa, porque isso foi uma pesquisa feita por esse grupo que lançou, é uma empresa que ela começou em São Paulo, não lembro agora em quantas cidades eles estão, mas que um grande problema das pessoas de insatisfação, as pessoas se sentem mal quando elas moram no local que elas não gostam daquele local, quando ela tem vergonha do local onde ela mora, né? Isso é óbvio, né? Mas assim, tem gente que mora num local muito ruim. Imagina se morar num quarto que não tem nenhuma janela, né? Que não tem uma entrada de ar natural e uma entrada de luz natural. E muitos locais humildes são assim, porque é mais barato você fazer uma parede fechada do que fazer um buraco para botar uma janela na parede. É mais barato você fazer o troço mal feito e sem planejamento do que planejar e fazer. Então, eles identificaram isso e eles criaram uma solução sustentável, né, que é isso. Eu já chego lá com o kit pronto,
quantidade para não ter desperdício, a mão de obra, então o sujeito não precisa ficar procurando quem que eu vou contratar, né? Tudo profissionais que já são certificados pela própria empresa, que já comprou matéria-prima já em grandes lotes de fornecedores, então ela consegue preço mais barato, e essa empresa mesmo já financia esse pagamento em 36 parcelas para o sujeito reformar o banheiro da casa dele. Que tem a ver com a realidade dessas pessoas. Então, isso é um exemplo de sustentabilidade social. Você está trazendo melhor qualidade de vida para as pessoas através de uma solução, né, inovadora, que não é de altíssima tecnologia, é tudo tecnologia que já existia por aí. Porque às vezes a gente não é se enganar, às vezes a gente se empolga muito que fala assim, nossa, o que é tecnologia para a cidade inteligente? Você fica pensando nessas coisas que eu falei agora há pouco, laser, drone, fibra óptica e tal, quando, na verdade, a tecnologia, ela é importante não ser alta ou baixa tecnologia, é pelo impacto que ela causa. E se você for pensar bem, eu dou um exemplo, assim, bem simples para você. O Uber está na vida de todo mundo hoje, velho, novo, né, pobre, rico, todo mundo anda de Uber. O Uber não inventou nada. Não tem nenhuma alta tecnologia inventada pelo Uber. Tudo que ele usa já existia. Ele usa o carro, já existia. Ele usa o celular, o smartphone, já existia. Ele usa o GPS para descobrir onde o táxi está, né, o motorista está e você está, já existia. Ele criou um software que, se você pensar bem, né, o Paulo fez curso lá de sistemas de informação, fala para o Paulo, desenvolve um software igual ao do Uber. Ele demora lá uns 3 ou 4 semanas, lá ele vem com o software pronto para mim. Né? Qualquer aluno de graduação que você falar que seja um bom programador, você fala para ele, desenvolve um software igual ao Uber para mim. Hoje você tem tudo semi-pronto. Você chega lá, pega as APIs, aí os código pronto, vai lá no GitHub, rouba os códigos prontos lá. Não, roubar é feio. Você se inspira no código de outras pessoas e você faz isso facilmente. Então, assim, ele não inventou nada, ele criou ele juntou um monte de tecnologias que existiam e montou um modelo de negócio novo, um jeito diferente da gente se locomover dentro da cidade e virou esse fenômeno mundial que afeta o mundo inteiro. E aí aquele negócio, tem várias grandes cidades do mundo onde o Uber é proibido, né, por causa do embate entre o Uber e a realidade que já existia antes dele, né, motorista de táxi, empresas de transporte coletivo, que não gostam dessa invasão aí. Diferenças sociais, problemas de conectividade, quais os maiores desafios para implantar uma cidade inteligente no Brasil? Ô, Andressa, eu acho que ainda são as pessoas, viu? Não é nem problema de conectividade, porque eu acho que existe, principalmente no campo, né? Eu falei que smart cities, smart farms, né? Smart places. No campo a gente tem muito problema de conectividade ainda. Nas cidades, muito, muito menos, né? A gente hoje tem praticamente todas as cidades cobertas, né, com 4G, né, e com acesso a serviços de você pagar provedor de internet e ter acesso à internet. Muito raro o lugar que não tenha. Então, acho que esse não é o maior problema nosso. Né? A gente fala, eu na ISOC, lá na Internet Society, a gente quer levar a internet para os lugares onde não estão, mas não é aqui na região sudeste, no sul, não. A gente quer levar lá para o interior da Amazônia, né? Lá para aqueles locais mesmo, a tribo, onde não tem acesso à internet, apesar que muitas têm hoje em dia. Né? Mas não é levar para essa região nossa aqui não, que está muito privilegiada. A gente não pode reclamar da infraestrutura que a gente tem de tecnologia, não. Então, esse acho que é o maior desafio, pessoas, educação, inteligência na cabeça das pessoas, smart citizens, fazer as pessoas ficarem mais inteligentes e menos irracionais, né? Gente que tem coisa mais irracional do que você pichar a parede. Um muro branquinho, bonitinho ali, alguém pinta branco, né? Um monumento na praça da cidade, o sujeito vai lá pichar. O que passa na cabeça do sujeito desse? É irracional, gente. E aí é isso que é o grande obstáculo para a gente, essas atitudes irracionais que não tem razão de ser, não tem ganho, o sujeito não tem ganho nada com isso. Mas ele continua fazendo a coisa errada, né? A criminalidade toda. Isso é um problema muito maior do que a tecnologia. Andresa, para explorar a IoT, temos o problema da conectividade, já que a internet no Brasil não tem qualidade e acesso democrático. Tem acesso abrangente, né? Como eu disse, ela é cara ainda para alguns segmentos, né?
não é tão cara quanto foi há pouco tempo atrás, né? O preço de acesso à internet no Brasil caiu drasticamente a níveis parecidos com o da América Latina. Até um tempo atrás o Brasil era 3, 4 vezes mais caro do que a Argentina, que Peru, Colômbia. Hoje está muito parecido com os outros países. Então está dentro de uma realidade mundial, eu diria. Então a gente tem uma infraestrutura abrangente, com preço relativamente justo, né, justo comparado com outros países, que é diferente do que acontecia há 10 ou 5 anos atrás. E, lógico, a qualidade é um gargalo, né, que o 5G resolve, mas cria outro problema. Né, porque o 5G vai ser qualidade excelente, só que o alcance dele é menor do que o 4G. Então você vai ter que ter muito mais antenas para poder ter 5G funcionando do que a gente tem de 4G hoje em dia. E isso aí é um desafio, porque quem tem que investir nisso é o setor privado. E se o governo não colocar regras, né, embutidas já na concessão, dizendo, olha, você tem que oferecer essa abrangência, as empresas privadas só vão atender os locais mais ricos. Né? E é por isso que a gente tem a Internet Society, para fiscalizar e vigiar esses contratos de governos com empresas privadas, para que elas não fiquem só onde ela vai ganhar muito dinheiro. Professor Hélio, então, eu quero agradecer muito aqui esse bate-papo, sempre de grande conhecimento, eu tive a oportunidade já de ser seu aluno, de acompanhar vários eventos, várias palestras, já requisitei várias vezes para diversos eventos e sempre bem atendido. Então, eu faço o agradecimento aqui em nome da coordenação do curso, a Marilei. Tenho certeza e convicção de que o meu WhatsApp aqui chama o professor Hélio de novo lá, que dia que pode marcar de novo. Tenho certeza disso. O pessoal participou bastante. E eu chamo a Fabiane para poder fazer o agradecimento em nome dos alunos, e o senhor pode fazer o encerramento. Boa noite, eu vim aqui agradecer, eu e os alunos também vieram agradecer, né? Foi uma palestra maravilhosa, sério mesmo. A gente gostou muito, não é todas as vezes que tem perguntas, né? E assim, olha, certamente a gente vai querer chamar de novo o senhor. A gente vai querer que até que você venha visitar nossa cidade de Santo Ângelo, com o professor Paulo também. Venham ver nossa formatura e venham, pelo menos, prestigiar, né, tudo. Venham dar mais uma palavrinha com nós. E, sério mesmo, parabéns por tudo, pela sua atenção, por disponibilizar esse horário para a gente. Deu um pouquinho atraso, mas está tudo resolvido agora, então, obrigado pela atenção e é isso. Eu que agradeço imensamente o convite, né, por estar aqui, o convite do Paulo, meu aluno e depois colega, né? Depois ele foi professor no curso que eu coordenei, que na verdade o curso de Sistemas de Formação da FASECA foi eu que criei em 2002, né? A gente lançou o curso lá e depois ele foi aluno e depois disso, quando se formou, foi ser professor, né? Que eu convidei para dar aula do curso onde ele se formou lá como meu aluno. Então, por isso já demonstra aí a confiança, né, que eu tenho nele e a consideração que eu tenho, por isso mesmo aceito qualquer convite que ele fizer. Agora, então, que eu sei que vai ter churrasco e formatura, então eu aceito, olha, tá pré-aceito já. Pode só falar a data que eu já estou chegando aí. Mas obrigado mesmo. Boa noite, professor Hélio. Em nome dos outros professores que estavam presentes, e quero lhe agradecer imensamente. Foram tantas informações, né, tantas ideias, né, tantas possibilidades que deixou para a gente refletir realmente sobre a possibilidade e a importância de se pensar em outro modelo de cidade, uma cidade voltada a ser mais sustentável, focada em resolver os problemas, né, daquela comunidade, e não é difícil, é uma tendência, é um caminho que é necessário, né, com o crescimento da população, com o crescimento das cidades, com os problemas que estão sendo criados, né, então eu vejo assim que nós temos que olhar para isso. Quero agradecer ao professor Paulo Roberto, uma aquisição nossa, que ele está trabalhando com nós esse semestre,
e fez a sua indicação. Muito obrigada, professor Paulo, assim, ele está muito enganjado no curso, então também fico muito feliz, né, em ter uma pessoa assim, preocupada também. A nossa preocupação, assim, é sempre oferecer esses momentos para conversar com empresas, com profissionais de diferentes áreas, porque a nossa preocupação não é só desenvolver conhecimento técnico, competências, habilidades, mas também permitir que esses nossos alunos, esses nossos acadêmicos construam uma visão diferente, porque eles vão estar depois atuando na nossa sociedade, e eles podem ter um outro olhar e podem fazer a diferença, porque eles vão poder estar atuando em diferentes áreas. Daqui a pouco eles estão inseridos numa área pública, numa área de gestão, para eles terem uma outra visão, né? Então, a gente sempre procura trabalhar bem essa questão de ser um profissional, mas também cidadão, não ter só o conhecimento técnico, né? Então, eu gostei muito que a sua fala também passou sobre isso, que não é só os outros, mas nós também somos um dos stakeholders, uma das partes interessadas, né, como pessoa, como cidadão. Então, assim, gostei muito da sua abordagem, os alunos gostaram muito, já no WhatsApp aqui começaram a comentar que show, que não pensaram que ia ser tão interessante, porque às vezes a gente oferece uma palestra e diz, outra palestra, né, se vai ser da nossa área. Então, assim, realmente, né, tenho só a agradecer, e também a Fabiane e ao Gabriel, que eu deixei essa missão com eles, né, porque eles têm que também vivenciar, ter essa experiência de organizar um evento, de fazer a gestão dos recursos tecnológicos, né, de fazer todo esse processo. Então, também foi uma experiência de crescimento para eles. A gente tenta dar oportunidade para outros acadêmicos, outros alunos também, vivenciarem isso, que eles também vão estar aprendendo. Então, teve alguns contratempos no início, mas é assim, é no dia a dia dinâmico que tem os problemas, eles têm que encontrar a solução. Então, também quero agradecer a esses 2 acadêmicos que ficaram responsáveis pela organização. Palmas para eles, muito bem. Então, não sei se o senhor quer colocar mais alguma coisa, professor Hélio, para a gente encerrar. Foi disponibilizado um link para o pessoal marcar presença e colocar corretamente os dados, né, para ser feita a emissão dos certificados. É só agradecer mesmo também, Marilei. E eu fui professor da SENEC aqui em Varginha, né, na FASECA, durante 16 anos, 2002 a 2012. Isso, 2002, 97 a 2012, 16 anos como professor aqui, e gosto muito, tenho muita saudade do grupo, né, que a gente formou lá, e o espírito, né, a gente falava muito, não conheci muita gente de outras unidades, né, da SENEC, mas o espírito das pessoas ali sempre foi um local muito bom de trabalhar, sinto saudades até hoje, estou na Unifal vai fazer 9 anos agora, mas tenho muita saudade, né, da SENEC, aqui de Varginha, e tenho vontade de conhecer aí, sim. Ouvia falar muito, né, principalmente Osório, Santo Ângelo, né, toda hora, e uma hora ainda vou aí fazer uma visita presencial para vocês, tá bom? Será muito bem-vindo, professor Hélio. A gente vai fazer um churrasco e vamos levar o senhor para conhecer aqui um ponto turístico muito importante, que é as ruínas de São Miguel. E é uma cidade pequena do interior, mas ela também tem uma visão já de desenvolvimento voltada à sustentabilidade. Então, tem um roteiro que é feito aqui por um grupo de pessoas que estão pensando com essa mentalidade, que estão focados em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico para a região também, bem interessante. Daí o senhor também vai conhecer. Tá, joia, obrigado. Então, uma boa noite a todos, obrigado pela presença e até outras oportunidades.